Fala pessoal, acabamos de gravar mais um podcast aqui sobre consultoria CVM. Este é mais um conteúdo de uma série de conteúdos que a gente fez, desde relatórios, live, e esses podcasts a gente entende que a discussão sobre consultoria CVM precisa acontecer e ela é saudável. Não existe uma guerra entre assessorias e consultorias, mas o mercado está se mudando e esse é o nosso objetivo, explicar o que essa tendência tende a fazer com o mercado de consultoria CVM e FIFIX. Para quem ainda não entendeu como que essa tendência pode entrar dentro do seu grupo de assessoria, da sua consultoria ou até de profissionais, como que isso pode mudar um pouquinho a indústria, vou trazer 3 modelos aqui de como a WZ vem atendendo esse tipo de tendência. Tá? Então, óbvio, existem outros modelos aqui com tecnologia, gestão comercial, mas acho que para grupos de assessoria, a gente vem estruturando uma consultoria por mês e a gente basicamente registra a sua consultoria, constitui, coloca ela de pé com todas as políticas e segregações necessárias que a CVM pede. Além de auxiliar você a estruturar um BP, um plano de negócio que deixe muito bem claro a diferença entre assessor, consultor, como que o assessor vira consultor, como que funciona esse atendimento, como que remunera, qual que é o payback, a curva J para que esse negócio aconteça. Perfeito? E até o lançamento dessa estrutura para os seus clientes. Isso para grupo de assessorias. Para consultoria que já existe, a gente vem entregando consolidador de investimento, back-office para ajudar a escalar o negócio, marketing, financeiro, plano de negócio e até financiamento. Então, acho que se você quer expandir o seu negócio, se você precisa de capital, a WZ está aqui para auxiliar você a dar esse próximo passo na sua empresa. E para profissionais de bancos que queiram fundar a sua consultoria e precisam não só de capital para fazer essa fundação, mas estruturar também a consultoria, a WZ está aqui para ajudar você com tudo que você precisa. Então, espero que vocês curtam mais um podcast e qualquer dúvida podem chamar a gente em qualquer dos canais da WZ, Instagram, WhatsApp, pelo site, que a gente atende vocês. Abraço. Fala pessoal, estamos aqui para mais um podcast do Despertar das Assessorias. Hoje a gente trouxe aqui Rick Silva, um amigo de acho que décadas já, né, Rick? Já tem mais de 10 anos. Acho que eu conheço o Rick desde a MN. E aí depois você foi para Monte Bravo, depois vida de assessor. Exato. E agora meio Portfel. Que o caminho ali Portfel e agora diretor comercial da Portfel. É isso aí. Acho que, pessoal, hoje o dia para a gente conhecer a maior consultoria e complementar um pouquinho dos conteúdos que a gente vem fazendo sobre consultoria CVM. Então, Rick, obrigado pela presença hoje. Imagina, eu que agradeço o convite. Acho que te apresentei aqui rapidamente, falei um pouquinho em breve da tua história, mas, cara, queria ouvir um pouquinho de você, fala um pouquinho, conta pro time aí, pro pessoal, quem é o Rick Silva, o que ele tá fazendo hoje, um pouquinho dessa história, como é que ele chegou até hoje aqui. Boa. E vamos fazer esse bate-papo, acho que vai ser... A galera tá ansiosa para querer entender como que a Portfel deu esse crescimento significativo nesses últimos 24 meses. Acho que atingiu um 11 bi agora, mais de 500 consultores. Então, acho que vai ser super legal e super interessante. Boa, muito bom. Felipão, obrigado pelo convite primeiro. Apesar de a gente estar aqui no Despertar da Assessoria, vamos falar sobre consultoria. Assessoria aqui é como todo, tá, Rick? Como assessoria todo? Tradicional, consultoria, então, tá family office, a gente trata assessoria pra gente. Cara, o assessor de investimento pra gente... Hoje já mudou o nome, né? Que, putz, a regulamentação do antigo... Verdade. Era antigo que agente bom que autônomo, mudou, na verdade. Mas a gente tem esse nome antes da mudança da regulamentação mudar e... Então, pra gente, assessorias são todos os tipos de assessorar um cliente, né? Boa. E não pelo nome. E não pelo nome específico. Talvez até um feedback aí pra gente, que a gente talvez tenha que botar. Eu já comecei polêmico e mudar. já. Não, isso aí, Boa. como sempre, né? Como sempre, Dois eu polêmicos adoro. aqui nesse podcast. Exato, Legal. a gente tem que tomar cuidado. Bom, cara, vou tentar resumir rapidamente assim minha história. Não gosto muito de ficar contando tanta história, porque eu, por ser comercial, eu falo... Ninguém está interessado na sua história, ninguém está interessado na minha história, está interessado em como que a gente ajuda essa pessoa a chegar no objetivo dela, né? Mas vou contar rapidamente aqui, tentar usar uns 3 a 5 minutos aí disso daí. Então, cara, eu começo no mercado financeiro lá em 2007, né? Eu via lá meu pai com uns 20 mil reais investindo lá, com um assessor já na época, era um agente autônomo de investimentos.
E aí ele colocou lá, o único dinheiro que ele tinha, que era 20 mil, em açúcar Guarani. E aí o cara falou pra ele, cara, compra que vai ser bom. O pessoal fazia muito termo na época e tudo mais. E aí ele foi e comprou açúcar Guarani, subiu uns 20 ou 25%, assim, ganhou uma grana. E eu falei, caramba, pai, pô, eu tenho 500 reais, eu quero fazer a mesma coisa, eu quero transformar em 1.000. Aí ele, não é assim. Eu falei, então eu quero trabalhar nessa área. Aí foi lá, me levou lá, falou pro cara, ó, ele quer trabalhar de graça. Deixa ele sentar aí e aprender. Isso eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos. Comecei a trabalhar lá, nesse agente autônomo, comecei a entender como que era o mercado financeiro, ficava ali no almoço vendo os caras comprando e vendendo, apertando F9, F9 e F5 para compra e venda ali, era CMA, eu acho o nome da ferramenta até na época. Aí disso eu comecei a entender que o mercado financeiro como é que funcionava, gostei e falei, cara, quero me tornar CLT para estar dentro de uma corretora mesmo. Aí entrei numa corretora, que era a TOV, a TOV hoje já não existe mais, né? Era do Fernando Heller na época. Aí a TOV acabou quebrando, se eu não me engano foi por conta de câmbio, alguma coisa assim, teve alguma coisa envolvida com doleiro, alguma parada assim, e acabou quebrando. Aí eu saio de 2011, eu saio da TOV e me torno agente autônomo de investimentos. É aí que eu conheço o Thiago Nigro e a gente se junta e começa a se tornar amigo ali, porque a gente se juntou num escritório chamado Invest Partner, que existe até hoje, inclusive. Cliente nosso da WZ. Que legal. Então tá lá o Carlão, o Rafa. Eles estão lá, então a gente era sócio ali dentro, né? Meio que naquela época não tinha essa coisa de sócio, era tudo agente autônomo e beleza, todo mundo trabalhando ali quase que num coworking. Dali eu vi que, pô, como eu vim de uma favela, vamos dizer assim, eu morava na Brasilândia, pô, eu não tinha nenhum contato alta renda, não me via conseguindo crescer, apesar de ter feito cold call e ter conseguido chegar em mais de uns 3 milhões na época, que, pô, 3 milhões para 2011 era absurdo. Aí eu falei, cara, não vou conseguir crescer mais do que isso, fiz um processo seletivo, entrei no Santander em 2013, 2015, mas 2013 eu já tinha falado pro Thiago, eu falei, cara, eu vou voltar e vamos abrir uma assessoria, fazer alguma coisa e tal. Ele, beleza, fui pro Santander, fiquei 2 anos lá. Saí, no mesmo dia que eu entrei, pra meio que fechar um ciclo mesmo, saí do Santander e aí fui pra assessoria de novo e a gente montou a M Nigro Investimentos. Thiago sendo majoritário, eu, o Henrique Martins, então nós três na verdade, e aí abrimos a assessoria e começamos a crescer. Passamos ali de uns 500 milhões de reais, fundamos o Primo Rico em 2016 dentro do escritório. Os 2 primeiros vídeos, inclusive, sou eu que tô lá na frente da câmera. E aí, depois o Thiago falou, não, eu acho que, cara, melhor eu gravar, porque eu atendia os clientes, eu fazia cold call também na época. Então, ele começou a gravar. Em 2017, a XP bida o Thiago e fala, pô, vem pra cá e traz o Primo Rico e cuida da Rico. Porque eles tinham acabado de comprar a Rico, consolidar a Rico na XP. O Thiago sai, então, e fica eu e o Henrique. Em 2020, a gente percebeu que a gente não tinha tino para ser CEO, COO, essas coisas. A gente falou, cara, acho que a gente não tem esse conhecimento. Vamos aceitar e ser humilde e se juntar a uma outra operação. E aí a gente se junta a Monte Bravo. A gente já tinha crescido, tinha chegado em 1 bi de patrimônio. O que pra gente que eu tava com 20 anos de idade, 30, 2020, 30 anos de idade, eu falei, cara, eu acho que realmente a gente não conhece, vamos se juntar. A gente se junta com a Monte Bravo, só que nesse meio tempo, em 2019, eu percebi que tinha uma lacuna no mercado que ninguém falava, ninguém treinava assessor. Ninguém falava, só a XP, algumas outras escritórios que treinavam para trazer o assessor para dentro do escritório. E falei, cara, eu acho que a ideia não é ter um treinamento só para dentro do escritório, é ter algo para fora. E a gente treinava muito assessor lá, eu que era responsável por treinar os assessores na MN. E aí eu falei, cara, eu vou começar a fazer isso pra fora. Abri o Instagram e comecei a falar. Peguei muita ideia com o Thiago, por ser amigo, de ser padrinho de casamento, tudo. Ele falava, pô, Tigas, me ajuda aqui, o que eu faço? Ele falou, cara, começa um podcast. É a coisa mais fácil que você pode fazer. Pega um celular, coloca pra gravar e grava assim, falando. Podcast sozinho mesmo, não esse aqui de mesa. Falei, cara, bota ali e vai falando suas ideias. Desabafa, faz com um psicólogo. Tá bom. Comecei a falar, gravava uns 20 minutos do meu dia. Falei, como que foi minha última semana na assessoria? E eu explicava. Então, os primeiros episódios é meio que contando um diário, assim, da assessoria, o que eu fazia, como que eu conquistava um cliente de 2, 10, 20 milhões, como que era fazer reunião com esse cara. E eu ia dando alguns insights, dicas e informações ali. Começou a crescer, eu comecei a mandar esse público pro Instagram, e o Instagram começou a crescer também. Foi onde eu criei o Vida de Assessor. E aí ainda chamava a gente autônomo de investimentos.
Mas aí eu coloquei o nome como Vida de Assessor e fui seguindo. Foi crescendo e eu comecei a trazer assessores para dentro do MN. Mas mesmo assim a gente falou, vamos fazer a fusão. Chegando na Monte Bravo, eu já chego com esse projeto montado, Vida de Assessor. Algumas pessoas pediam para eu vender um curso, eu nem tinha essa intenção, nem sabia como é que era. Aí, obviamente, fui lá estudar como todo influencer, lançador de curso. Fui lá no Érico Rocha e falei, pô, como que faz isso? Aí aprendi, comecei a lançar alguns cursos e vi que, pô, gerava 40, 50, 100 mil reais num lançamento. Eu falei, pô, isso aqui dá mais dinheiro que assessoria, parece. Eu acho que eu vou começar a lançar mais treinamentos. Mas mesmo assim, eu falei, cara, mas assessoria é o que eu gosto Você muito era no mais. pico da pandemia, né? Era o pico da pandemia. Então, por isso que estava dando também picos de venda de uma boa venda. Ninguém tinha o que fazer em casa, comprava o treinamento. E aí, dentro da Monte Bravo, eu fiquei 6, 7 meses. A gente teve alguns entendimentos de cultura mesmo, a forma de tocar. A Monte Bravo sempre teve uma cultura muito forte. Independente se está certo ou está errado, é uma cultura muito forte. E essa cultura não tinha a ver com o Rick. Eu não estava inserido nessa mesma cultura. Eu falei, cara, eu acho que talvez não vai fazer muito sentido. E aí a gente conversou, fez algumas conversas assim de, pô, e aí? Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Até uma hora que falaram pra mim, Rick, cara, realmente não dá certo, você não quer incorporar o Vida de Assessor aqui também. Falei, é um projeto paralelo e realmente não faz sentido. Então não faz sentido, vamos passar a régua. Toma aqui da sua sociedade. Eu tinha uma boa sociedade na MN, naturalmente tombou para Monte Bravo. Aí vendi, dinheiro no bolso. Falei, beleza, com dinheiro no bolso, vou passar um ano fazendo só Vida de Assessor. E aí eu fiquei um ano fazendo isso. Pô, o Thiago virou para mim e falou, Rick, você vai ficar aí sozinho? Não é possível que você já aposentou. Vamos fazer alguma coisa junto. E aí eu fui pro grupo, sentava dentro do grupo primo lá em Alphaville, como sendo nada, sendo ninguém, assim. Todo mundo falava, mas quem é esse cara? Eu falava, pô, eu sou amigo do Thiago. Eu não tinha cargo. Eu sentava lá, eu não estava sendo remunerado pelo grupo, não tinha cargo. Até que a Portfel foi comprada, né, pelo grupo primo, e depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas foi comprada e aí falaram, cara, o Rick fala com o assessor. A gente quer fazer o assessor vir para a consultoria. Logo, pô, dá match aqui. Aí foi onde eu assumi a expansão, mas logo viram o meu potencial, que é cuidar de assessor, consultor, e eu fui para cuidar de todo o canal B2B. Então, todos os parceiros, quando eu cheguei, eu acho que tinham 100 e pouco consultores, hoje está com 537, eu cheguei em 2023, hoje é 2025, 2 anos, está com 537 consultores, já passaram mais de 1.000, mais de 900 B2B, né? 1.000 seria o total, mas mais de 800 consultores. E hoje a gente está na marca de 537 e eu que cuido de todos os B2Bs ali, todos os parceiros, vamos dizer assim, além de cuidar da expansão e das minhas próprias redes sociais para continuar fomentando e trazendo assessor. Então, assim, resumidamente, essa que é a minha história dentro do mercado financeiro, né? Então, eu passei por assessoria, banco e agora consultoria. Então, cara, acho que eu tenho um bom conhecimento sobre o lado da assessoria e o lado da consultoria, que tem muita semelhança, inclusive, e as pessoas acham que tem uma diferença bizarra. Tem uma diferença, mas não é essa bizarrice toda que a galera acha. Então, acho que esse é o contexto que eu estou inserido hoje. Boa. Cara, mais uma vez, parabéns pela história. Obrigado. Acho que é legal aqui, por alguns pontos, né? Acho que, 18 anos de mercado, acho que a gente começa... A minha é um pouquinho parecida, o começo, que não foi meu pai, mas foi meu irmão. Vi ele investindo, achava super legal ele entrar lá no home broker, comprar. Falei, cara, quero aprender mais sobre isso. Ele me deu um livro, eu comecei a estudar que poupança era ruim. Eu brinco, com 14 anos, eu já tinha acesso a um home broker da corretora, já sabia que poupança era ruim, sabia o que era renda fixa e já gostava de discutir isso com meus amigos. Só que, cara, naquela época meus amigos falavam, cara, Felipe, maluco, cara, 14 anos discutindo aqui, a gente quer jogar bola, a gente quer fazer as coisas. E, obviamente eu também jogava bola, tal, não era o chatão que só ficava não era o nerdão. O nerdão. Mas, cara, foi ali que despertou a assessoria em mim, os investimentos em mim. E aí que foi legal, assim, acho que foi mais ou menos esse caminho. Eu só não fui pro agente autônomo, eu fui para outros caminhos, continuei na faculdade, também fui um pouquinho pra consultoria. Mas legal, bastante tempo também. Eu acho que é legal, né? Porque, cara, eu acho que uma das coisas que a gente mais fala lá na WZ é que quando a gente começa... Obrigado. Quando a gente começa dessa forma, a gente não quer... Pra gente não existe o parar, né? Pelo menos pra mim não existe, assim. Eu acho que eu vejo que às vezes nesse mercado de assessoria ou consultoria, a gente tem muita gente que vem
não com o objetivo de, cara, isso aqui é o que eu quero pra minha vida. Uhum. Eu batalhei muito pra chegar até aqui. Acho que, putz, eu não sabia que você tinha vindo da Brasilândia, mas, pô, eu sou de Florianópolis. E quando eu comecei, muita gente falava que, cara, pessoas de Florianópolis não conseguem trabalhar no mercado financeiro. Caramba, que específico. Não, eu já recebi vários feedbacks do tipo, cara, eu falava, pô, eu quero trabalhar no mercado financeiro, vou trabalhar, vou pra São Paulo. E na época não existia XP, existia só os grandes mercados, os grandes assets, os grandes bancos, por processo seletivo. E todo mundo fala, cara, o pessoal contrata muito pelas faculdades da região. E dificilmente contrata pessoas de fora do eixo Rio-São Paulo. E eu vi isso várias vezes, entendeu? Então, assim, e aí a gente, cara, é uma batalha chegar, crescer, ser reconhecido e ir batalhando. E eu brinco que, cara, não existe a opção, assim, volta e meia eu falo com a minha mulher, falo com os meus sócios, cara, pra mim nunca existiu e eu nunca consigo me imaginar saindo desse mercado. E hoje a gente está num momento de mercado onde as pessoas desanimam, as pessoas estão num momento diferente em relação a, cara, como é que tá minha cara? Não existe, cara, não, beleza, isso aqui é só mais um problema. Eu brinco que o grande legal da nossa profissão e do nosso mercado é que quanto mais velho a gente fica, melhor a gente fica. No mercado de investimento, a gente ainda tem o carrego natural de algo em torno de 10% ao ano, 80% de CDI, vamos falar, que faz com que esse mercado cresça empilhando dinheiro, né? Sim. Então, eu acho que nesse momento de mercado, onde a gente tem, talvez, as assessorias tradicionais, obviamente, não patinando, mas não crescendo da forma como elas cresciam, a gente tem um mercado aqui, e eu acho que a Portfel ela é a grande precursora, o chamariz desse mercado de consultoria que está explodindo. Sim. Seja em número de novos consultores, que cresceu mais de 100%, seja em número de consultorias também, que quando a gente olha para 2021 a gente tinha, se eu não me engano, 5 consultorias sendo fundadas por mês, hoje a gente tem 10 consultorias novas sendo fundadas por mês. Eu acho que a Portfel é o grande chamariz, talvez, o que está na mídia em relação a isso, né? Vocês, se eu não me engano, estão captando mais de 750 milhões ao mês, que isso aí era o que assessorias faziam em 2017, 2018. Então, cara, eu acho que quase que numa linha contrária ao que é a assessoria, eu digo que não é contrária porque, pô, quem está na assessoria está fazendo bem feito, está fazendo eficiência operacional, eficiência comercial, também está crescendo, patamares de 30%, 40% ao ano ali, fazendo uma boa captação, mas a gente tem, obviamente, ali o meio e a curtose ali do mercado para o lado negativo, e é isso, é importante a gente saber diferenciar, porque quando a gente olha a maior parte das nossas consultorias ali que são parceiras com a gente, via consolidador ou financeiro, alguma parceria que a gente tem, eles estão no boom, estão acelerando, estão conseguindo contratar, estão conseguindo trazer novas pessoas, então é um mercado no começo. Então, dito isso, cara, como é que tá a Portfel? Pô, fala um pouquinho assim, como é que tá a cabeça de vocês, o que vocês estão vendo de diferença. Porque, se eu não me engano, o crescimento de vocês, cara, eu vi um gráfico de vocês que foi amplamente divulgado, que o Thiago botou no Instagram dele, que, se eu não me engano, nos últimos 18 meses, que foi uma explosão significativa de captação. Sim. Cara, o que você viu que aconteceu nesses últimos 18, 24 meses que fez com que tivesse essa explosão, né? Foi o número de novos consultores, vocês ajustaram o modelo, óbvio que nunca é uma variável, mas se você fosse citar assim, as principais variáveis que fez com que nesses 18, 24 meses, basicamente, o modelo realmente tivesse o boom que teve. Tá. Cara, eu criei até um vídeo no meu canal lá no YouTube, eu falando de quando a gente atingiu os 10 bi e explicando exatamente o que a gente fez. A primeira coisa que, antes de eu falar dos números, eu até fico me questionando de uma coisa que aconteceu até na Expert. A gente falou desses números que você está perguntando agora, informações abertas, assim, a gente falou na Expert até agora, que foi o Lui, que é o CEO da Portfel. Teve um painel dele com o Brea, né, da Nord, junto com o Venâncio, que é hoje do canal ali de B2B e Wealth Services. E aí, o Lui falou algumas informações, o Brea falou outras informações, só que o mais curioso é que antes desse painel, tinha um painel sobre FII fixo. E estavam lá, pô, o Henrique da Invest, tava lá a RN, Alza, e tava lotado o painel, assim, lotado de gente, lotado de assessor, né, porque era ali no Advisor Lounge, lotado. Acabou, aí eu falei, pô, essa galera vai ficar para escutar o que é a consultoria.
todo mundo saiu. Eu falei, pô, eu não tô acreditando que a galera não vai escutar. Porque hoje existe uma certa, obviamente, uma concorrência, né, da consultoria e assessoria, que é das assessorias também, e que se eu fosse assessor hoje eu escutaria. Então eu vou falar algumas informações aqui que, se eu fosse assessor, eu também escutaria toda essa parte aqui, mesmo que eu não quisesse ir para consultoria, não é para portfólio, não é para Nord, não quero. Mas é importante saber o que está acontecendo no mercado. Eu sempre pensei assim. Então eu sou ligado no que acontece na Monte Bravo, na FAME, o que acontece na EQI, o que acontece no BTG, XP e tudo mais. Bom, por que a gente cresceu depois desse disclaimer todo? O que fez a gente crescer, né? Óbvio que é uma mescla, então hoje, querendo ou não, a palavra ecossistema ela tá meio manjada, mas a gente tem um ecossistema muito forte. Né? Então a Portfel, por Portfel, se ela fosse só a Portfel, do jeito que ela nasceu e ficasse daquele jeito, ela ia crescer e ia. Só que o ecossistema não dá pra gente negar que ele é muito forte. Né? Então a gente tem ali Thiago Perini, Finclass, tem MBA do Barsi, tem MBA do Paulo Guedes. Então a gente tem figuras muito, Flávio Augusto, figuras muito importantes no front também, na venda ali. Né, fazendo com que o CAC do lead seja negativo. O cara tem que pagar 18 mil para entrar no MBA. E esse cara, ele recebe uma informação, um forms ali na hora, dizendo para ele preencher para a gente conhecer mais ele. Então, queremos conhecê-lo. Preenche aqui. O cara, já é engajado com o Thiago, com o Perini, com o Finclass, comprou um MBA, a gente tem, obviamente, um sistema robusto de CRM, que é o Salesforce. A gente conseguiu deixar ele bem alinhado. E a gente consegue identificar todo o trajeto do lead ali. Identificando todo esse trajeto, esse forms vai naturalmente cair para um consultor da Portfel, para ligar para ele ali no D0. Então ele acabou de preencher, um consultor vai ligar para ele e falar: oi, tudo bem? Eu vi que você preencheu aqui, que você é aluno, né, do Barsi e que você provavelmente adota a estratégia assim de dividendos e blá blá blá. Quer bater um papo? E aí, naturalmente, aquela pessoa quer bater um papo. Então a gente aproveita muito bem essa atração que o grupo nos dá. Então, o grupo, se a gente fosse pensar aqui, é como se a gente tivesse a Portfel. Eu acho que as consultorias, um escritório, quando ele está bem arrumadinho, a gente poderia chamar ele de uma Ferrari. Só que se a gente não tem combustível suficiente ou bom combustível, naturalmente não adianta você ter uma Ferrari. Então a gente tinha um bom carro já, bem arrumado, só que o combustível a gente usava o tanto que dava. Que era, a gente tinha que ficar pagando tráfego e tudo mais. Hoje é uma Petrobras. Né? Então, gera 60 mil leads por semestre. A gente consegue jogar na mão facilmente, assim, a gente tem que limitar para os consultores 100 leads para que ele possa ligar para aqueles caras e dê conta. Esse é um pilar, que é o Grupo Primo. Então, o Grupo Primo, esse ecossistema, é muito forte. Ele acaba fazendo com que o lead seja muito impactado e esteja realmente engajado. Não é aquele lead que a gente fazia, por exemplo, na MN, que, olha, baixa uma planilha, que muitos escritórios fazem e tá correto, tem que fazer mesmo. Olha, baixa aqui uma planilha para você calcular sua independência financeira. Aí ele baixa e, é um contato que tá frio, que esquentou um pouquinho e o consultor ligaria. Esse a gente não faz, esse tipo de impacto de ads a gente não faz, porque não precisa. É um cara que comprou um curso, então esse é o primeiro pilar. Segundo pilar é a gente arrumar toda a casa dentro da Portfel. Então, a gente atraiu muito consultor também por conta do Grupo Primo, por conta do case que a gente veio se tornando. A gente também tem uma formação que seria o terceiro pilar, mas o segundo pilar é como a gente arrumou a casa para ser administrada e passar os leads e a gente conseguir monitorar os leads, conseguir entender o que o consultor está fazendo com o lead, tanto dele quanto nosso, né? Dele que eu digo do network dele, quanto do nosso, do Grupo Primo. Então a gente mede exatamente na vírgula ali. O cara ligou quantas vezes para esse cara? Ele tem que usar o Salesforce, é outra coisa que a gente conseguiu fazer muito bem, que tanto na MN quanto na Monte Bravo lá na época, eu lembro que a gente tinha muita dificuldade de fazer o assessor usar o Salesforce. Até na XP mesmo no geral. É muito difícil, porque o cara é comercial, como que ele fica ali apertando o botão? Só que a gente conseguiu fazer de um jeito que ele precisa do Salesforce, porque ele precisa que o contrato seja preenchido ali, ele precisa que, para converter o cara numa conta e poder fazer o faturamento do cara, é tudo via Salesforce. Então, tudo que o cara precisa para poder receber a grana dele, é tudo dentro do Salesforce. Então, não tem como ele não usar o Salesforce. Se ele não usar, ele não recebe. Então, ele não recebe a parte dele ali do FII cobrado. Então, por isso, o Salesforce, o CRM e toda a tecnologia que a gente tem para ajudar o consultor na ponta, né, o nosso próprio portal, que é aberto para o consultor para ele poder ver rebalanceamento de carteira e tudo mais,
Tudo isso daqui faz com que a gente tenha uma atração muito forte também. Qualquer lead que cai ali, pô, já tem consultor ligando. Se um consultor não liga nas primeiras 24 horas, esse consultor é congelado, ele não recebe lead por 45 dias, então existe uma punição por ele não ligar. E aí, naturalmente, outros começam a receber. E aí ele não quer mais ser congelado, ele não deixa mais lead nenhum ficar parado. Terceiro pilar é a nossa formação. Né? Então, a gente, obviamente, tem muito assessor vindo para Portfel por conta do modelo, mas eu acho que o terceiro e último pilar seria a nossa formação em transição de carreira. Então, um cara que é Uber, um cara que é piloto de avião, médico, advogado, ele vai lá e fala, quero me tornar consultor aí, o que eu preciso fazer? A gente não... Se a gente quisesse mesmo abrir a porteira e falar, vamos ter 2.000, 3.000 consultores em um ano, cara, nesse ano a gente já recebeu mais de 8.000 cadastros para trabalhar lá. Aleatórios, né, obviamente. Então, se a gente pegasse e falasse assim, cara, só tira o CEA, a gente vai te preparar, porque a gente tem a Top Invest dentro do Hub também, né? Então, a Top Invest hoje é uma das que mais que certifica pessoas, né, para o mercado financeiro, seja Ancor, CEA e tudo mais. Se a gente pegasse toda a galera que tem CEA lá e fizesse, olha, vem cá, trabalha na Portfel, pô, a gente teria facilmente 2.000, 3.000 da noite por dia. Muito rápido. Mas a gente não quer fazer isso porque, obviamente, a gente tem um cuidado com o cliente. Então, a gente tem uma formação de consultor, que é a formação de consultor de elite, que cobra R$9.000 para esse cara aqui. Por que a gente cobra R$9.000? Para subir a régua. Porque senão, antes a gente dava de graça. A gente percebia que entrava qualquer maluco lá, fazia a formação de qualquer jeito, vinha para entrevista, conversava lá com o meu time de expansão, inclusive. Que tem uma meta de contratar ainda, um incentivo para contratar. Exatamente, tem um incentivo para contratar. E aí eu falo, cara, não vai fechar essa conta. Vai entrar um monte de maluco que vai ocupar meu tempo, vai ocupar o tempo de back-office. Daqui a pouco eu estou investindo mais em back-office e daqui a pouco a conta não fecha. E você vê escritórios aí, você sabe disso, a gente conversa, que tem escritório que está operando negativo por conta de inflar extremamente back-office, percentuais para cada área e tal. E a gente não quer fazer isso. Então, o que a gente fez? Cara, vamos filtrar e vamos ser realmente pessoas centradas, focadas em trazer pessoas boas. Então, a gente cobra R$9.000 mesmo para um cara entrar lá. Aí o cara estuda, depois ele faz a entrevista, e aí sim, mesmo ele fazendo, estudando, pagando R$9.000, não é garantia dele entrar. Aí ele faz a entrevista, e aí sim, se ele passar na entrevista, ele entra. Tem uma prova também escrita e tal. Se ele passar, aí ele entra. Entrando, alcançou os 10 primeiros milhões, então a gente quer dar esse incentivo pro cara, que se ele alcançar os primeiros 10 milhões dentro de 12 meses, e a gente forra ele de lead para chegar lá, se ele chegar, a gente devolve os R$9.000 lá do curso, e aí ele continua como um consultor na Portfel. Então, acho que esses... tem um outro que eu acho que é a reunião de time, cara. Mas é mais... uma coisa que não é tão... É mais subjetiva, vamos dizer assim. Mas o time que conseguiu montar na Portfel, eu sempre falei isso dentro da Portfel. Como eu dei treinamento em muito escritório, eu falo, cara, vocês não têm noção do real Dream Team que foi criado aqui meio que sem querer. Eu falo, cara, eu acredito em Deus e eu acho que Deus olhou pra isso aqui e falou assim, eu vou abençoar vocês aí pra vocês terem um bom time. Porque, cara, o time que tem ali, em vários escritórios que eu passei, na própria MN mesmo, cara, não tinha um time tão focado e alinhado e amigo mesmo, assim, pra fazer o negócio acontecer. Então, acho que a Portfel, ela tem um time ali, principalmente nos executivos, né, na cabeça ali, muito alinhado, com uma cultura muito bem definida, mas que a gente não fez nenhum treinamento de cultura, por um acaso. Na MN a gente fez isso e não conseguiu criar uma cultura forte. E eu falo isso pra eles, vocês têm que levantar a mão pro céu e agradecer, porque o que aconteceu aqui na Portfel, nesse ponto aqui, pra mim, é um subjetivo que a gente não treinou, não esperou, não disse, vamos fazer isso. Todo o resto, sim. Esse daqui é o que eu acho que é o fator sorte da Portfel. Que é, ou divino, acredito no que quiser, mas é o fator sorte que reuniu um time bizarro de bom e que a maioria não é de mercado financeiro, não sei se é por isso também que é bom, mas a maioria é justamente a profissão que mais dá certo no mercado financeiro, que é o engenheiro. Todo mundo ali é engenheiro. Eu sou o único que não sou, acho. Se for lembrar, talvez o Léo não seja. Eu e o Léo só. Dos 8, acho que todos eles são tudo engenheiro. Não, tem o João também que é de mercado financeiro, o restante, o Léo não era de mercado financeiro, veio aleatório. Reuniu uma coisa que parecia que não ia dar certo e explodiu, deu certo, um time muito bom. Então acho que foi isso que fez a Portfel sair ali. Lógico, tem muita coisa aqui no meio, mas eu acho que esses são os principais pilares que fez a Portfel sair ali de seus 500 milhões para 11, 12 bi
E a gente já está mirando para nesse semestre aqui, nesse segundo semestre de 25, a gente tá na meta, né, da gente sair acima de 1 bi por mês. Já fizemos, próximo disso, bem próximo, e agora provavelmente a gente passa. Boa. Cara, eu acho que você foi falando, eu anotei muita coisa, a gente poderia fazer um podcast só a partir dessas falas. Eu vou tentar tem bastante coisa. Voltar um pouquinho pro cronograma que a gente desenhou, mas, cara, não tem jeito, todo podcast é isso. Acho que o mais legal é que a gente vai aprofundando. É a troca, vamos embora. E você falou muito de... Cara, tem uma tríade, né, quase. Tipo, lead, estrutura organizacional aqui e formação de profissionais, que foi o que vocês... os pilares que fez vocês crescerem. Mas isso, cara, eu vejo que tem algumas assessorias que também fazem. Cara, a gente vai poder citar. Mas se citar os nomes, cara, eles não... Até porque, cara, eu acho que a maior parte, se não todas, não estão atingindo 750 milhões de captação líquida. Uhum. Tem alguma coisa diferente aqui. Porque, cara, a galera também tem influência, a galera também investe patrocinado pra caramba. A galera, eu acho que vocês geram 60 mil leads ali, semestre, você falou. Cara, eu vejo que muita gente consegue fazer. As próprias corretoras, cara, elas também botam mais dinheiro que vocês, talvez tenham até mais influência que vocês, talvez não com a influência, né, do Thiago, do Perini, por aí vai, que realmente hoje acho que são disparados mais influentes do YouTube, dos principais canais na indústria, de rede social da indústria. Mas tem alguma mudança da indústria? Assim, cara, vamos pro macro, assim, porque, cara, isso aí pra mim é eficiência operacional, eficiência comercial, como que vocês melhoraram a estrutura, e é meio que assim, é o básico bem feito, todo mundo deveria fazer isso, desde que, obviamente, fosse pra uma linha de gerar lead, fosse formar profissional. Óbvio que tem outro modelo, que é o modelo de, cara, trazer profissionais com carteira, ser um modelo mais... um modelo um pouco diferente, né? Talvez até um modelo mais inorgânico mesmo, na essência do mercado de assessoria de 2021, basicamente. Mas alguma mudança de mercado, você viu? Alguma estrutura maior de mercado? E aí, assim, cara, vou citar algumas aqui que a gente vê, né? Desde os WS melhorarem, o FII fixo da corretora, a mudança da CVM 19, mas, cara, essa daí já em 2019. A gente tem agora Open Finance, a gente teve algumas estruturas que mudaram, que obviamente facilitaram um pouco o crescimento das consultorias, mas na perspectiva de vocês, assim, foi muito mais, pelo que eu entendi, foi muito mais uma eficiência interna mesmo de vocês, que para mim todas as assessorias deveriam ter, mas eu ainda tenho um gap aqui, cara, entre a assessoria tradicional e consultoria CVM e Portfel em relação à captação, sendo que a galera aqui também não está conseguindo captar tanto quanto vocês líquido, né? E aqui eu acho que talvez o destaque para vocês, eu não sei se mas é o resgate, né? Às vezes as operações captam muito bruto, mas estão tendo bastante resgate. Verdade. E eu acho que vocês aqui estão captando muito líquido. Como é que tá essa relação primeiro de bruto-resgate, até assim para introduzir? E se, cara, e o macro aqui? Como é que ele tá nesse macro em relação à consultoria? Assim, você vê alguma coisa diferente? Cara, o que eu vejo diferente é o hype. Sendo bem transparente e bem sincero, na minha opinião, tem um hype aqui, né? E a gente fala muito disso lá dentro. A gente fala, cara, a gente tem que aproveitar esse hype, que é o hype da consultoria, do FII fixo, de polêmicas em corretoras, por exemplo, que tem acontecido, polêmicas em escritórios de assessoria, que também em alguns tem acontecido. Então, a gente tem aproveitado o hype tanto para cliente quanto para profissional. Então, hoje, os profissionais que têm vindo do mercado financeiro, que já passaram por assessoria, existe um alinhamento dos planetas, na nossa opinião lá, e analisando o mercado, que todos os assessores que chegam lá, chegam machucados. Óbvio, eu não estou falando que todos os assessores do mercado estão machucados. Todos os assessores que chegam na Portfel é porque já estão machucados. E uma coisa que é igual em todos os assessores que também chegam lá, eles são normalmente o último da tabela do ranking da assessoria que eles estavam. Eles têm um ROA de 0,3, 0,25... 0,35, quando muito 0,40, e eles chegam lá já cansados de cobrança de horário, eu sou autônomo, tô cansado de me cobrar horário. Ele chega lá cansado de ter que fazer oferta de produto, de ouvir algumas bizarrices, e de novo, não estou falando isso de todos os escritórios de assessoria, são os que chegam lá.
Os que chegam lá estão insatisfeitos porque tiveram que empurrar produto mesmo estando no FIFIXO. Então ele fala assim, pô, o escritório foi lá e mudou para FIFIXO e todo mundo tá falando, colocando meta até para mudar para FIFIXO. Pô, legal, fiquei feliz com essa informação, o assessor fala. Só que o próprio escritório vai lá e faz um crédito, pô, emite um crédito de alguma outra empresa e cria um CRA, uma debênture, alguma coisa do tipo, um crédito privado, e chega na gente e fala, ó, gente, vocês têm que ofertar esse produto. Então, pô, tem o FIFIXO, mais esse produto, pô, tá ferrando o cliente. E aí o profissional que tá na ponta, ele já tá de saco cheio de viver isso, aí ele fala assim, cara, não aguento mais, pô, tô ouvindo aqui a Portfel falando disso, não sei, ele chega exatamente assim, não sei se vocês são éticos mesmo, quero escutar a proposta para ver se vocês são éticos. E não é financeiro que tá levando os caras pra Portfel, de falar assim, vou tomar uma luva tal, porque a gente não faz isso de toma luva, toma não sei o que, papapá. A gente bonifica, sim, ajuda o cara ali no começo, mas a gente não faz ofertas bizarras como a gente já viu no passado da assessoria. A própria MN a gente tratou assim, que eu acho que foi um erro a gente ter feito isso também, mas pô, colocar luva ali e tudo mais, a gente não tem feito isso. E eu acho que isso, esse momento do mercado, esse hype que foi criado ali, não na consultoria ainda, mas é um momento de mercado muito importante para as consultorias e até mesmo para as assessorias que são mais corretas, aproveitarem essa onda de assessores que estão muito machucados, que estão aí nos seus 4, 5 anos de assessoria e eles entraram acreditando num sonho de, pô, aqui eu vou ser independente, vou ser autônomo, vou poder jogar tênis às 3 horas da tarde. Só que pô, eu já passei por alguns escritórios que falavam isso, e aí quando o cara entra, vira uma arapuca. O cara não consegue sair às 4 horas da tarde literalmente para jogar um beach tennis com um cliente, e não pode. E a gente, querendo ou não, quando eu entrei na Portfel, eu falei assim, cara, eu acho que um golaço nosso aqui vão ser 2 coisas. Contrato de non-compete não deve existir. Contrato de non-solicit só deve existir para leads do grupo primo, e a gente controlar isso muito bem. Lead network tem que ser todo do consultor. E a gente não tem que abordar esses caras se alguém um dia sair. No máximo a dizer por que você está saindo, cliente e consultor, por que você está saindo. E obviamente tentar reter o cliente, mas fair, e não num contrato. Falei, cara, se a gente fizer isso, vai ser golaço. Porque tem muita assessoria que está querendo prender o cara nesse contrato. Não concordo. Não gosto desse modelo. Tudo bem para vocês? Eles, tudo bem. Todo assessor que chega lá, eles naturalmente gostam disso e falam, pô, isso faz sentido. Então, os clientes que eu trouxer e que eu trouxer da minha vida, minha mãe, meu pai, não vão ficar presos? Não. E aí eles pedem ajuda pra gente, na real, de como fazer para levar o cliente sem ferir o contrato que ele tinha lá de não compete, não solicite. Então, acho que isso é um golaço, vamos dizer assim, da Portfel e que faz com que a gente traga mais pessoas. Então, são pessoas. 2, clientes. Agora, falando de cliente eu acho que está no mesmo alinhamento dos planetas que eu falei. A gente está nesse hype da consultoria, sendo muito falado. Pô, a gente tem uma mídia que a gente cria a nossa própria narrativa. A gente não fica à mercê de uma narrativa do mercado. A gente tem o Thiago, tem o Perini. A gente tem outros sites também que a gente consegue controlar uma narrativa e mostrar que a narrativa da consultoria, ela naturalmente é melhor do que ele está numa assessoria. Essa é a nossa tese. Então a gente fala, cara, cliente, você pode ter o dinheiro em qualquer lugar e eu não tenho conflito. Né? Na Expert mesmo o Venâncio falou, pô, aqui a XP a gente é adicto ao modelo. A gente acredita na assessoria, na gestora e na consultoria. E o Lu, eu acho que foi muito feliz quando ele falou assim, concordo, Venâncio, vocês são adicto ao modelo, legal. E a gente é adicto à casa. A gente é adicto a que casa que tem que ser, XP, BTG, Safra Modal, não importa, Guide, Genial, a gente é adicto. A partir do momento que o cliente decidir que tem que estar no Safra, eu não vou falar para ele, olha, fica na XP porque é melhor isso, isso, isso. Eu não vou querer ganhar dele no argumento. Porque o cliente está muito machucado com isso também. Então, o que tem chegado lá, obviamente que não são todos clientes, né? Mas vários clientes, assim, principalmente grandes, assim, chegam lá e falam, cara, mas como que vocês me garantem que vocês não vão girar minha carteira? Como que vocês me garantem que não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado, que me enfiaram um monte de produto, ele não fala nesse linguajar, mas um monte de produto setipado e produto que vocês ficariam girando, fazendo ágio, deságio e acabando gerando comissão aí e eu ganhando menos. E aí a gente fala para ele, cara, o modelo é FIFIXO, FIBased, funciona assim, 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 assim. Então a gente tem uma narrativa
muito boa para cliente e para profissional, que viveram já, num passado mesmo, já viveram e ainda alguns vivem, um momento muito ruim, com alguns profissionais que são antiéticos, e não é a maioria, mas por incrível que pareça, parece que eles conseguiram muitos clientes porque eles são mais vocais do que os outros que é o barulho dos bons, eu acho que fica quieto, e o dos maus sobressai. E aí acaba que criou um hype bizarro no mercado, e eu acho que a gente tá num ângulo muito, muito acertado, e acaba com que a gente consegue, por conta também do Grupo Primo, a gente consegue atingir muitas pessoas a ponto da gente nem saber o que está chegando mais pelo grupo ou pelo network do consultor. Isso se virou deu uma simbiose ali. Que ontem mesmo a gente estava na festa dos 10 bi da Portfel lá, a gente fez um jantar de gala e um jogador falou isso para mim. Um ex-jogador do Corinthians. Ele falou assim, eu levei o Thiago para conhecê-lo e tal. E aí ele falou assim, Thiago, eu vim para Portfel, cara, porque o seu rosto vai ajudar muito os jogadores a investir melhor. Mas quem me prospectou foi o consultor tal. E ele é um consultor B2B do network dele e tal. Ele é um ex-jogador de futebol também, esse consultor. E aí ele captou o jogador, mas não porque ele era jogador. Ele captou porque ele falou, cara, eu confio em você, Thiago, porque tá o teu rosto lá. Eu sei que se der alguma coisa errada, alguma cagada, pô, o teu rosto tá lá. Eu acho que você não vai arriscar tua imagem para isso. Já em outros escritórios, eu não tenho uma imagem de alguém. Então, eu não sei para quem reclamar. Não publicamente. Não publicamente. Eu não consigo ferir a tua imagem publicamente. Eu não consigo ferir a imagem do... Por exemplo, eu não consigo pegar o Benchimol e levar ele lá no Corinthians e a galera acreditar nele. Porque a galera não faz ideia de quem é o Benchimol. Agora, o Thiago, você furou uma bolha, cara. Você fala com o jogador de futebol da base, você fala com o jogador de futebol, o Ronaldo. Você fala com esses caras. Então, o seu rosto, o rosto do Perini, me traz credibilidade, me traz confiança. Então, pô... fez sentido eu fechar com o Thales. Então, vê, é uma simbiose, virou uma coisa que a gente já não sabe mais. Não é lead do Thiago, não é lead do Perini, não é lead do grupo. Esse é um lead network. Só que fortaleceu a imagem do Thiago. Então, a grande diferença, acho que você perguntou, né, para resumir ali, das assessorias ou de outra consultoria qualquer, até o Brea mesmo falou isso na Expert também. Ele falou, cara, eu gostaria muito de ter um grupo primo, de ter um ecossistema como o que vocês têm. Porque é bizarro o que está acontecendo realmente dentro da Portfel. Então, eu acho que é isso. São as grandes diferenças aí de uma consultoria ou qualquer outra operação. Assessoria, gestora, MFO, qualquer um que a gente venha falar aqui. Eu acho que tem uma grande simbiose aí, tanto do network dos consultores. Os consultores também querendo vir para cá porque gosta do Thiago, gosta do Perini, ou gosta de mim, ou gosta de alguém que está ali. Acho que a gente reuniu pessoas muito boas que têm uma grande influência no mercado, que tem um bom histórico, que não fez nenhuma cagada com nenhuma pessoa, que não passou a perna em ninguém e que busca ser ético, porque eu sei que tem muita gente que busca ser ético, mas acaba sendo mal visto por uma fala ou outra, e a gente tenta prezar muito pela nossa imagem, porque a gente sabe que a imagem é o que tem feito a Portfel ser o que é também. Então acho que é nessa linha. Eu acho que você foi falando, cara, e eu fui também retomando um pouco de história e tendências que inclusive a AWZ vem alguns anos batendo, né? Eu acho que a primeira tendência que a gente divulgou, o Despertar das Assessorias veio a partir do Despertar dos Assessores de Investimentos que a gente fez, rodou o Brasil, mais de um ano, as principais capitais, as principais cidades, falando muitos e sendo talvez o grande player que ficava falando sobre como que o partnership das operações e como que as estruturas das operações iam dar problemas, né? E a gente depois divulgou que a maior parte estava dando prejuízo em 2022, aí foi fazendo um barulho ali, como você faz no Instagram, a gente foi fazer presencial e com o relatório, mas uma das coisas que você falou que me chamou a atenção é que você falou, cara, a galera tá cansada, né? E eu falo que assim, cara, a gente pega muito assessor lá e muita conversa de mercado de pessoas que, cara, às vezes são líder, que a gente vai conversar até para eventualmente trabalhar aqui dentro da WZ, que a gente querendo ou não está crescendo, então a gente quer líder comercial para ajudar as nossas operações parceiras, rede de expansão. Então, e aí quando a gente vai conversar com a galera, uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, qual que é a sua visão sobre partnership? E a pessoa responde, é uma resposta simples e direta e muito rápida de, eu não quero saber de partnership. E aí a minha resposta é sempre assim, cara, mas só para te explicar, partnership na WZ nunca é no D0. Ele demora 1 a 2 anos para ser feito.
Mas eu sempre pergunto porque é inacreditável o quanto que o conceito de partnership em 2016 era muito bom e todo mundo conseguia vender e era muito bonito, e hoje todo mundo odeia. Eu brinco que é quase assim, sabe quando você vê como uma pessoa se separa e aí você pergunta, mas e aí, como é que tá vendo? Cara, eu não quero casar nunca mais na minha vida. É mais ou menos isso, eu não quero nunca mais um partnership na minha vida. Então, eu acho que o mercado ele se desgastou com o próprio discurso. Sim. E a gente falava isso, começou a falar isso talvez em 2019. Tipo, cara, partnership, eu falei isso acho que na época da MN, eu acho que eu falava lá dentro pra você, né? Cara, partnership com 10, 15 vezes lucro líquido, EBITDA, não faz o menor sentido. E não explicava, cara, XP é 3 vezes EBITDA mais caixa, era na época, e vocês estão fazendo 10 vezes na média, alguns fazendo 15, e a gente ouvia até em 20. Falei, cara, vocês estão fazendo IPO internamente dentro das operações. Não compete, não solicite. Também, algumas vezes sem sentido, porque, cara, acho que assim, o que acontece, né? É o efeito manada, né? Então, assim, pô, como teve muita luva, cara, se eu tenho luva, eu sou obrigado também a botar no solicit em clientes que você está trazendo, que é do seu network. Mas assim, tem um prazo a ser feito. Mas daí a galera se perdia no prazo, porque ele botava prazo a partir da saída, sendo que o cara já tinha dado prazo de 6, 7 anos, e aí entrava numa guerra. Então assim, sempre tem os pormenores que podem ser negociados e todo mundo quer sempre simplificar a resposta. Sim. Né? E eu acho que isso foi criando um cenário que a gente chegou agora em um outro cenário que, com algumas mudanças estruturais, trouxe para esse ponto que a gente está. Então, algumas coisas que eu gosto sempre de falar, assim, tipo, que a gente vem acompanhando, né? Acho que no último relatório setorial a gente foi mais vocal nisso. De 2021 até agora, a gente teve de 6 a 7 mil profissionais que migraram entre assessorias. Cara, isso é mais de 50% da indústria migrou de um lugar para o outro. É muita coisa. A gente teve operação que perdeu mais de 300 profissionais, sabe? Que perdeu 3 bi em um ano. Então, a gente teve coisas assim que, cara, não é normal. Tem um problema estrutural no setor. Lá de trás, que na minha visão começou em 2016, quando os partnerships foram estruturados padronizados em larga escala. E que, como não foram alterados ao longo do tempo e todo mundo ficou vendendo o mesmo discurso, e até hoje, assim, grande parte ali, muitos deles continuam fazendo, que trouxe a gente para o cenário onde a gente está, mas de uma forma diferente. Por exemplo, hoje eu tenho algumas regulamentações novas, como a gente falou, a RCVM 19, que é da consultoria que hoje facilita, que eu acho que vale a gente aprofundar mais hoje. A 175, 178 da transparência, que começou a trazer um pouquinho mais de quanto que um consultor e esse eventual conflito de comissão, que também existe no Fee-Based, mas que fica muito mais claro e dói muito mais na comissão. Isso é uma coisa muito clara para o cliente, no bolso do cliente. E agora a gente tem um novo marco regulatório, que é 175. E a gente teve uma mudança estrutural que, cara, consultor não tinha plataforma, agora tem os WS, XP, BTG, Safra, Avenue, C6, Warren, entre outros aí que criaram plataformas para o consultor, porque o consultor era quase que, sim, cara, era um... Era quase um planejador lá no WhatsApp. Ou o assessor de 2001, né? Que não tinha uma plataforma para ele, não tinha um hub, não tinha um lugar onde ele acessava para ver o que o cliente tinha. Hoje, cara, ele tem estruturas iguais, principalmente nas grandes casas, que tem o assessor de investimento. Então, existe um lugar para esse assessor também migrar, né? Então, por isso que eu acho que criou uma estrutura como um todo. E aí, trazendo um pouquinho para o cenário de vocês, muita gente sempre pergunta, cara, mas será que é um modelo de consultoria mesmo que está explodindo, ou é a Portifel, a Nord, a UVP, entre outras aí que estão crescendo? Eu falo, cara, não, é uma estrutura de cenário mudou. Assim como a gente falava lá atrás que, cara, e essa mudança de migração de 6 mil, 7 mil profissionais, cara, assim, parece, eu gosto de falar que não é um engenheiro de obra pronta, né? A gente, cara, vai lá no YouTube da WZ, já que você já está assistindo aqui, procura lá o vídeo do Despertar das Assessorias, que é o último que a gente fez em Balneário Camboriú, ou seja, a gente já estava um ano e meio falando. E a gente falava exatamente isso, tipo, cara, se você manter sua estrutura dessa forma, vai acontecer isso e vai ter uma tendência. Não fico feliz pelas assessorias terem se ferrado, obviamente, e perder assessor, mas tem um grande
parceiros que estão há anos com a gente aqui, que reajustaram a estrutura, que já tinha uma estrutura boa e ainda reajustaram e surfaram esse mercado, que, como você falou, de, cara, o profissional, ele não precisa só ir para consultoria, ele pode ir para uma assessoria e uma assessoria boa. Posso dar N exemplos aqui. Hoje teve, por exemplo, o anúncio de um dos grandes parceiros nossos, que está aqui com a gente há muitos anos. Hoje eu sou conselheiro dele, a gente ajudou eles na due diligence lá com a corretora, na negociação lá com a XP, que é a Inove. Cara, a Inove fez um trabalho muito bem feito e muitos bons profissionais que procuraram, estavam ali como pós-casamento ali, saíram e foram, cara, lá para a Inove e eles, cara, fizeram um partnership bonito, fizeram as coisas acontecerem e tenho certeza que agora tá todo mundo feliz. Pô, que legal, pós cara. esse deal da XP. Então, cara, o problema não tá na assessoria tradicional, no modelo de comissionamento, e existem casos como esse aqui que dá para exemplificar. Mas eu acho que entrando no mercado de consultoria especificamente, eu gosto de falar, cara, mas existe também sim uma mudança estrutural aqui na nossa visão, e aí, só para eu complementar um pouquinho do que você falou, mas o que falta é o empreendedor que a gente teve no mercado de assessoria tradicional. A gente tem vocês como empreendedores, esses casos de consultoria que a gente complementou, mas no mercado de consultoria, e cara, eu digo isso hoje porque, por exemplo, a AWZ atende lá um pouco próximo de 30 consultorias via o nosso consolidador, via os nossos serviços de partnership, plano de negócio e por aí vai. E algumas consultorias, a gente pergunta, cara, por que você não está crescendo? Estão vendo que você contratou 3, 4 pessoas, pô, o que está acontecendo? E aí, cara, mas a gente não tem caixa. E é normal, a gente às vezes pega a consultoria de 600 milhões, 1 bi, que não tem caixa. Então eu tenho, óbvio, lá atrás o movimento de corretora que botava dinheiro nessas assessorias, né? Porque, tinha contrato de exclusividade, hoje não pode ter. Então, óbvio, algumas, como vocês, têm um caixa, porque, cara, são um grupo maior e aí conseguem fazer essa injeção, contratar pessoas, investir no negócio, fazer o negócio acontecer. Desde que essas consultorias hoje, elas estão com um pouco de dificuldade em relação à caixa. Inclusive, a WZ hoje vem fazendo negócio para financiar, investir ou dar orçamento de expansão para essas consultorias. Então, se você tem uma consultoria e quer crescer, a gente pode ajudar você a fazer essa expansão, não só com melhores práticas, plano de negócio, mas também com investimento. Mas o que falta é empreendedor. E aqui a gente pode dar vários casos positivos. Da mesma forma que a gente falou, cara, teve muita gente que lá atrás fez coisa errada, mas era um mercado super novo, né? E o problema é não ter melhorado ao longo do tempo. Eu vou citar alguns casos e essa galera melhorou, essa galera tá fazendo. Você falou, cara, o Pierre da Muito Bravo, você citou. Cara, podem falar da cultura bem ou mal, como você falou, podem falar bem ou mal deles. Mas, cara, o Pierre e o Portela são baita empreendedores. É verdade. Cara, eles começaram um negócio quando ninguém falava, quando era extremamente difícil, lá em Porto Alegre, e fizeram o que eles fizeram. Quebraram inúmeras paredes e tomaram muito risco. Seja na pessoa física, abrindo mão de liquidez para empreender, que a gente sabe que no começo do empreendedor você abre mão. E a gente pode citar o Filipão da SVN, a gente pode citar o Vagnão da Blue, a gente pode citar o Sami e o Bichara da Faros, o Mauro da Messing, diversos outros players de mercado, o Juliano da IQI, que, cara, começaram esse mercado e assumiram risco para fazer acontecer. Eu acho que para o mercado de consultoria agora, aproveitar esse hype que você está falando, a gente precisa de mais empreendedores assim dentro do mercado de consultoria. Porque o mercado de consultoria, historicamente, ele não surfou, talvez, ele não foi tão forte porque faltava pessoas que queriam tomar o risco. Ele talvez era aquele mercado quase de uma aposentadoria, eu brinco. O cara saía, um banker saía, montava uma consultoria, atendia 50 famílias e era isso, entendeu? Ele não estava lá formando pessoas, como você falou. Ele não está lá, às vezes, financiando um banker com carteira para ele fazer esse movimento. Pô, beleza, pagou luva, deu errado. Cara, tudo bem, vocês erraram lá na MN, mas quantas pessoas fizeram o modelo correto, conseguiram fazer, às vezes não com luva, mas com mínimo garantido? Existem N modelos para dar certo. Então eu acho que consultoria CVM tá num começo muito grande desse hype, assim, sabe? E o que precisa para ter mais hype ainda, e o que a gente vem falando com os nossos parceiros, cara, precisa de tomador de risco. Você precisa tomar risco, assim como o Grupo Primo não está surfando uma onda sem risco, né? Por mais que vocês tenham um CAC negativo, que é um negócio impressionante, né? Mas vocês não estão surfando uma onda sem tomar risco. Vocês têm N grupos, já fizeram N investimentos, já tem sócio capitalista, tem caixa. Então, cara, o pessoal precisa entender que ter um sócio ajuda, né? E
Eu brinco que a Vectis, por exemplo, entrou aqui, o nosso private equity aqui, que é sócio da WZ, cara, a gente cresceu 10 vezes, basicamente, desde quando eles entraram na WZ. Pô, eu ia crescer sem eles? Ia, talvez 2, 3 vezes, mas com eles eu cresci mais. E XP com seus private equities, com o Itaú, tudo isso ajudou a empresa a crescer. Mas eu acho que quis dar esse complemento, porque a gente falou muito de estrutura, e cara, eu vejo que vai ter sim uma mudança no mercado, assim como a gente falou lá atrás, que a gente teve no mercado de assessoria que se não se ajustasse, ia ter essa migração de profissionais, e como teve, de 6 a 7 mil profissionais migrando entre assessorias. E agora a gente vai ter um crescimento das consultorias. Mas a gente precisa de player aqui, porque quando a gente olha o mercado americano, a gente vê que teve esses financiamentos, player que assumem esse risco, né? E eu acho que a gente está aqui para ajudar os players, seja com plano de negócio, consultoria. Cara, a gente atendeu mais de 300 assessorias e a gente consegue fazer isso muito bem com as consultorias. Mas uma das coisas que eu não acredito, cara, que eu queria ouvir a tua, é que o mercado de assessoria ele vai matar o mercado de consultoria, vai matar o mercado de assessoria. Eu acho que as duas coisas vão coexistir, assim como existe lá no mercado americano. Acho que a maior parte dos profissionais hoje são, inclusive no mercado americano, que tem uma estrutura um pouco diferente, são híbridos, né? Trabalham comissão e comissionamento, comissão e FII fixo, desculpa. E queria te ouvir um pouco mais, cara, como é que é essa tua visão? Talvez a pergunta de $1 milhão aqui. O mercado de consultoria vai substituir o mercado de assessoria? Qual que é a visão de vocês? E assim, eu acho que são coisas diferentes na nossa visão, né? Cara, eu acho que só vai segregar um pouco mais. Antes eu tinha 497 e a 592, que virou 175 e a CVM 19. E eu acho que antigamente era mais claro. Um era broker e trabalhava muito dentro e representando a corretora. O outro era um player mais independente, que ia falar das casas de uma forma independente, como você falou ali, o seu CEO falou lá no evento da XP. E eu acho que isso só vai se aflorar mais e eles vão ter que aprender a trabalhar. Essa é um pouquinho da nossa visão. Mas queria te ouvir assim, cara, essas coisas são... Vai substituir? Para onde que vai? Como é que é a visão de vocês sobre... tendências de mercado de consultoria e assessoria de investimento? Cara, primeiro, não vai substituir, na minha opinião. Na nossa opinião lá, não vai substituir. A gente acha que a gente vai crescer mais. Assim como a gente já está crescendo, mas a gente acha que a consultoria, do jeito que ela está vindo, a gente acredita que vai ser maior do que a assessoria. Mas substituir a gente acha que não. E por que a gente acha que vai ser maior? Vendo até mesmo os próprios donos de escritórios, os grandes escritórios, criando as suas consultorias para se blindar a princípio, mas eu acho que eles vão perceber que hoje, falando abertamente sobre os casos da assessoria, que permitiu que a assessoria tivesse vários parceiros, né? Tivesse corretoras e bancos, principalmente corretoras, na verdade. Mas a assessoria, a gente tem um acordo comercial, né? Sei lá, 90% dos escritórios, ou 100% dos escritórios grandes mesmo, passaram de 10 bi ali, tem algum acordo comercial com a corretora. Esses caras, vai ser difícil dele sair desse sócio, que é normalmente a corretora agora. Então, ele vai continuar ali numa assessoria e tudo mais. Agora, os outros que tem uma amarra que deve acabar logo aí, daqui uns, sei lá, logo 6 anos, 7 anos, eu acredito que esses daí, e o que eu tenho conversado com muitos amigos mesmo desses escritórios, eles falam, cara, a gente está montando a consultoria ali meio em paralelo, porque se a gente perceber que está começando a migrar, a gente vai para a consultoria mesmo e, cara, vamos deixar a assessoria de lado. Então eu vejo que a consultoria, não a Portfel, a Nord, as que já existem, eu acho que outras vão começar a crescer e vão migrar o que está na assessoria deles mesmo para a consultoria para poder atender melhor esse cliente. Porque os clientes estão começando a exigir de que, olha, beleza, você me atende aí na XP, ou você me atende aí no BTG, você me atende no Safra Invest, mas, estão me oferecendo isso daqui. E aí ele fala, então, para te atender em vários lugares, eu abro uma outra aqui. Aí eles abriram a consultoria. Então tem alguns escritórios já fazendo esse movimento. Então eu não acho que o dinheiro vai migrar da assessoria atual para a Portfel ou para a Nord. Vai, alguns já tem acontecido isso. Mas a assessoria, os empreendedores lá de trás, por ser empreendedor, por ser camaleão, como é o DNA do empreendedor,
eles mesmos já estão notando que a consultoria está sendo algo que tem sido um hype e que eles podem aproveitar isso num curto, não, num médio e longo prazo, porque aí teria que acabar com a assessoria deles. Só que outros não vão matar porque já são tão grandes para fazer esse movimento que já não faz mais sentido fazer. Então eu acho que a consultoria ela não vai matar por ser consultoria. Os empreendedores acho que vão se moldar a esse modelo por conta de preciso fazer isso para que o meu negócio não diminua. Eu preciso manter meu negócio grande e crescendo. Logo, na consultoria eu consigo atender o meu cliente Safra, Guide, Genial, Itaú, Bradesco, blá blá blá. Vou migrar, vou criar uma PJ2, assim como aconteceu lá atrás quando teve seguro. A assessoria só fazia investimento. E sempre foi tudo muito descrente, né? Bom, você acompanhou ali, mas só para a turma poder estar na mesma página que a gente, a assessoria nasce como broker. Exato. Compro e vendo e não precisava nem de confirmação de ordem. Compro e vendo, no final do mês eu mando um e-mail pro meu cliente dizendo o que aconteceu. Comprei e vendi Vale tantas vezes, comprei e vendi Petrobras tantas vezes, você ganhou ou perdeu X. É isso. Depois tinha que ter um boleto escrito e o cliente assinado. Pelo menos que ele concorda com aquela ordem. Mas tudo ordem em bolsa. Aí depois veio o título público. Olha, assessor, agente autônomo, você tem direito a fazer título público também. Você pode usar o sistema da corretora para fazer. Nenhum fazia, obviamente, porque não dava dinheiro como a brokeragem dava. Daí veio a XP e falou assim, olha, daqui em diante você tem um mercado financeiro à sua disposição. Você tem um shopping financeiro, que é fundo, renda fixa, blá, 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 blá. Todos os assessores, quase que em consenso, em uma única voz, disseram, isso não faz sentido. Eu, com R$1 milhão, faço R$20 mil por mês. Você está me dizendo que com 1 milhão eu vou ganhar R$300 e eu vou ser feliz com isso, XP? É isso que você está dizendo? Eu lembro. Ninguém acreditava. Hoje é o que é. Então, todo quem mundo... não fez, ficou para trás. E quem não fez, ficou para trás. Então, isso aconteceu. Aí veio o segundo movimento, que era o movimento do seguro. Cara, eu lembro de estar no coworking lá no PGI, ali na Frade Coutinho, todos também gritando numa única só voz. Seguro é pilantragem. Seguro é coisa de banco. A gente não deve entrar nessa e tal, não sei o que, papapá. Whole Life é um dos produtos mais vendidos hoje. Consórcio. Também teve a onda do consórcio. Tá tendo. Tá tendo. Já vi gente postando no LinkedIn que antes não acreditava e falou, opa, agora eu acredito. Então, sabe, eu acho que o empreendedor, ele vai percebendo qual é o caminho que o cliente está indo. E aqui no Brasil, pelo menos, não sei lá fora, mas aqui é o empreendedor correndo atrás da vontade do cliente. E isso é ser venda, isso é comercial também. Então, ele olha para onde o cliente está indo e fala, opa, o cliente quer mais, está olhando para o consórcio, estão criando um hype. Existe uma narrativa aqui, vou para essa narrativa. E aí veio o seguro, aí veio o consórcio. E agora veio o FIFIXO. Veio no 2020 ali, quando a XP já tinha antes, óbvio, dada o mérito aqui até para Guide, que já tinha esse modelo lá em 2015, né, de FIFIXO, só que não era muito falado. XP veio, pau, somos a corretora FIFIXO agora. Não foi a primeira. Guide logo já depois tinha. Da guerra dos coletinhos da guerra dos coletinhos do Itaú, isso aí. Comercial, eu lembro, esse comercial era muito bom. E aí teve essa guerrinha ali e tal, FIFIXO. Eu tava no Monte Bravo na época. Aí todo mundo, não, besteira, nada a ver, isso não vai dar certo. Modelo do futuro. E todo mundo, não. O futuro que nunca chega. Que nunca chega, chegou. Aí agora você vê escritórios big mudando para FIFIXO. Próprio Monte Bravo, acho que é próprio Monte Bravo. Em questão de custódia. Em questão de custódia que mudou. Se não me engano, tá com 6 bi agora, acho. Exato. Então, cara, tem escritório de assessoria só FIFIXO. E aí nasce a consultoria. Quando eu falei aqui, não foi por acaso, cria-se uma narrativa do cliente dele, quero consórcio, quero seguro, quero não sei o que lá. Eu acredito nisso, eu acredito naquilo. O cliente ele é influenciado para isso. E aí é que eu falo que é a grande vantagem do Grupo Primo. A gente tem a narrativa na nossa mão. A gente tem isso. Mais do que uma corretora. A gente tem, porque o Benchimol falar no Instagram dele ou postar no Valor é muito diferente do Thiago abrir um stories e falar. Na hora que ele fala ali, cara, vem uma enxurrada de gente. Tanto que a gente, às vezes, briga com o Thiago e fala, cara, para de falar de NTNB 2050, porque a gente não é a favor de colocar nossos clientes todos em NTNB 2050. A gente entende que você fala para não colocar todo mundo. Mas as pessoas que tá vindo da tua rede acham que é para todo mundo. E aí chega aqui e a gente tem que falar, IPCA 2065, tal, não sei o que, renda mais.
a gente não é a favor disso para você. O cliente não entende, mas às vezes a B50, a B, cara, tem mais volatilidade que a renda do variável. que a renda variável. Então, a gente tem até que falar pro Thiago, cara, dando feedback sobre aquele teu vídeo, legal, mas olha, não fala, tem que colocar um disclaimer gigantesco na tela pro cliente entender isso. Mas tem a parte boa e a parte ruim da audiência, que é isso. Então, a gente tem essa narrativa e a gente está controlando uma narrativa para consultoria. E eu vejo que a consultoria vai ser maior no longo prazo, né? Daqui, sei lá, chutando aleatoriamente aqui, tirando de qualquer lugar aqui. Voz da minha cabeça diz que nos próximos 10 anos isso deve começar a ter uma mudança. A gente acredita que chega no 100 bi, a gente tem essa crença muito forte que chega no 100 bi em 2028 para 2029, final de 28. Então, a gente já fez cálculos e mais cálculos, obviamente consolidação deve acontecer nesse período. E, pô, 100 bi, aí vamos ver quanto tem de assessoria. Pô, não tem dinheiro infinito no Brasil, logo... Pô, a gente então espera que a consultoria seja maior que a assessoria. Vai matar? Não, porque vários empreendedores não vão querer migrar para esse modelo. Vão continuar num FII fixo, eu acho que vão migrar para um FII fixo, vai ser meio que natural, no modelo híbrido talvez, e vão acreditar no modelo híbrido também. O que eu não acho que é errado também. Ele vai falar assim, cara, eu acredito no modelo híbrido. Na consultoria não pode ter esse modelo híbrido. Logo, tem que coexistir. Não dá para matar, porque vários clientes também não são a favor do FII fixo. Então, naturalmente, vai ter que ficar na assessoria. Então, esse é o grande motivo do híbrido. Esse eu acho que é o grande motivo de uma consultoria não tomar conta do mercado inteiro, na minha opinião. Porque no híbrido, vários empreendedores vão atuar aqui e vários clientes também vão atuar aqui. Então, essa é a minha opinião sobre consultoria e assessoria, como que vai ser no futuro. Acho que é legal, só para complementar alguns dados do que você trouxe. Cara, a gente fecha um contrato para estruturar a consultoria por mês para grupo de assessoria tradicional. Caramba. Então... Cara, querendo ou não, a gente está chegando esse mês a 111 assessorias e consultorias. Das assessorias que a gente tem parceiro aqui, é um por mês que está estruturando uma consultoria. E aí a gente fecha para desde constituir juridicamente, fazer o plano de negócio de como que comunica consultor com assessor, como que o assessor vira consultor, como que atende e até a divulgação, criação da marca e por aí vai. Então, cara, realmente está tendo essa... surgimento talvez da PJ 3, 4, 5 e por aí vai, que é para ter um grupo completo, né? Então, sim, acho que é diferente de consultoria pura. A gente tem, mas é menor. Essa galera que, cara, tá saindo do banco e quero fundar uma consultoria. Eu acho que esse movimento, ele ainda é pequeno perante o que a gente vai ver. E aí eu acho que essa tendência que você falou é que hoje a gente tem basicamente 16 assessores para cada um consultor. E na nossa cabeça, cara, isso deve ir para algo em torno de 5 para 1. Que é basicamente o que a gente tem no mercado americano. E acho que o que o assessor vai ter que aprender a fazer, ele vai ter que aprender a trabalhar. Por isso que eu não acho que um vai substituir o outro. O assessor vai ter que aprender a trabalhar com o consultor. Já existe isso no setor, mas muito pequenininho. O assessor, ele é o cara que ele se comunica com o consultor, assim como o gerente de banco se comunica com o consultor na hora do consultor trabalhar o cliente dentro do banco. Sim. Então, a gente vai ter essa segregação de funções de, cara, o assessor está lá junto com a corretora, ele tem muito trabalho, muita coisa para fazer lá dentro. E o consultor, ele vai ser um trabalho completamente diferente. Ele vai ter que saber falar sobre o mercado, isso sobre as instituições e não sobre uma instituição específica. E eu sempre brinco assim, engana-se quem acha que vai sair de assessoria e virar consultor e virar e fazer a mesma coisa. E aqui, cara, uma pergunta assim para você, assim, o que na tua visão, no específico do dia a dia, muda de um consultor para um assessor? E se muda muito, se o que eu falei aqui está na mesma visão de você. Lá no WS, cara, eu acho que tem N coisas diferentes. Desde o cashback, que é o cliente já vê o produto com uma taxa diferente. Sim. Isso beleza, aí tem o FII fixo, a forma como cobrar, mas tem na assessoria também tem um FII fixo lá dentro. Mas o que está mudando no dia a dia, no operacional, na cabeça do consultor? Eu sei que, cara, todo mundo conhece, sabe que vocês são sócios da XP, mas que vocês têm também um bom patrimônio no BTG, atende um cliente em qualquer casa, como você comentou. Então eu imagino que tem essa diferença do consultor atuar em várias casas. Mas, cara, do dia a dia do consultor, até do treinamento que vocês dão lá, o que é, na sua visão, assim, a grande mudança de você sair de assessor e virar consultor? Bom, eu acho que o consultor, quando ele chega... Vamos falar do assessor, quando ele migra ali, o grande choque é quase que o mesmo choque de um gerente para vir para assessoria. Quando começou a ter esse movimento da consultoria, eu falava para o Kleber da Top Invest, né? A gente estava muito próximo na época ali da compra da Portfel pelo Grupo Primo. E eu falava para o Kleber, cara,
Na minha visão, como a XP vê as 3 ondas do mercado financeiro para o cliente, de vamos atender o cliente e tal, eu vejo também as 3 ondas que tiveram ali. Pô, todo mundo antes de trabalhar no mercado financeiro era bancário. Pô, eu mesmo, quando eu me tornei bancário, pô, minha mãe falava, pô, meu filho é bancário. Era quase como ser médico. Pô, meu filho é bancário, trabalha no banco e tal. Depois veio do assessor. Pô, assessor de investimentos, aquela coisa, aquele frisson e tal. Mas quando o gerente vinha da gerência ali do mercado tradicional de banco e vinha para assessoria, era uma coisa mais disruptiva, o gerente em si pensava, eu faço isso aqui com o pé nas costas, isso aqui é igual que eu faço. Não é igual. Lá você vendia consórcio, você vendia cartão de crédito, você fazia empréstimo, seguro prestamista e várias outras coisas que você tinha que bater metas. Você não sabia falar de casa independente? Você não sabia falar de casa independente, era isso. Malemar você defendia a tua casa. Você defendia a tua bolinha ali, que eram os teus clientes a e tua boa. agência, exato. E aí, quando ele foi pra assessoria, o gerente teve um choque de realidade. Falou, caramba, é ser muito comercial. Eu tenho que prospectar pra caramba, eu tenho que correr na rua, eu tenho que bater perna, eu tenho que gastar sola de sapato mesmo. Pô, beleza, eu também tenho que falar muito de investimentos. Agora eu entendi que eu tenho que fazer um planejamento dos investimentos do cara aqui. Só que isso daí veio acontecer bem depois na assessoria. Dentro da assessoria, acho que tiveram algumas ondas também. Aí o assessor, ele era, em 2015, ele era o cara que olhava para a taxa de juros e falava, você vai ter mais de 1% no mês e no banco não. Então aqui, cara, e é seguro, FGC, foi a onda da FGC. Lota cliente de FGC lá e vambora. CDB e vambora. CDB e vambora, o cliente está feliz. Então aqui rende mais que lá. Eu acho que esse foi o discurso do assessor. Aqui rende mais que lá. Era muito fácil, né? Era muito fácil. Então ele trazia muito dinheiro. 2015, 2016 ali, muita grana saiu de banco e foi pra XP ali, veio a onda dos bancarizes e tudo. Era beleza. só apresentar, cara, era incrível. Era só apresentar. Comparou carteira, acabou. O cliente que não caía na onda de que a XP ia falir, ele botava. Era no-brainer. Exato. Então virou um negócio no-brainer aqui, essa acho que era a onda. Daí principalmente eu falei bastante na internet sobre isso, que eu falava, gente, beleza, passou essa época aí, agora a taxa de juros deu uma baixada ali, que foi quando deu realmente uma baixada. Falei, e agora? Agora o mar baixou, tem um monte de gente aí sem calção, tá todo mundo pelado, e aí, o que você vai fazer? Porque você prometeu um monte de taxa pro seu cliente. E agora o banco também se ajustou. Veio o Itaú e criou lá algumas taxas melhores pros clientes. E agora? Tá todo mundo de calça riada aí, e agora o que você faz? Maré baixou. E aí um monte de assessor não sabia muito bem o que fazer. Falava, cara, o que você tem que fazer, a sua linha de raciocínio é financial planning, wealth planning, alguma coisa nessa linha. De você asset allocation e pensar em goal-based investing. É isso que você tem que fazer. É isso que é lá fora. Pô, a gente tá muito atrasado. Aí veio a segunda onda. O consultor, ele veio numa terceira onda, que é a minha visão, que é o assessor fez tudo isso. Ele ainda, em sua maioria, não aprendeu a fazer financial planning, wealth planning, não fez nada disso. Então, eles ainda estão focados muito em produto, em fazer o produtinho do mês ali para poder gerar um pouco mais de ROA, tanto para ele quanto também dar de retorno para o cliente. Fazer um ágio e deságio de um produto de renda fixa. Pô, aprender, fazer um giro ali para poder dar um ganho para o cliente ali no ágio e tudo mais. E, naturalmente, mostrar rentabilidade no final do mês para o cliente ou no final de um ano. Aí, para vir para a consultoria... eles entenderam que aqui não é só rentabilidade. Por quê? Principalmente por conta do Fee-Base, que já nasce Fee-Base, né? Muitos vêm da Commission aqui, alguns já estão indo para o Fee-Base daqui dentro, Fee fixo. E aí a gente vem para o Fee-Base daqui, é o primeiro choque. Muitos que estão no Commission ainda, que é 99,9% talvez do mercado tá ali, vai vir para cá e vai falar assim, cara, peraí, agora eu tenho que justificar. Aí a primeira coisa que eles têm o choque, que é errado, eu tenho que justificar matematicamente o porquê que eu cobro 1%, mesmo estando 14% mais ali de taxa, então eu estou comendo 1% dele. Vamos fazer a conta reversa do cashback. E aí a gente faz a conta do cashback, e aí eu devolvo para ele e tal, não sei o quê. Tá errado. Porque na consultoria, ele não vai falar só sobre investimentos. Só que a maioria esmagadora chega falando sobre investimentos. Esse é o grande choque. E a grande diferença está aqui. Porque ele vai ter que já nascer fazendo financial, wealth planning, já tem que nascer disso. Mas ele vai ter que se preparar para falar no tete a tete, no corpo a corpo com o cliente ali, e não esperar que um advogado desça de lá do seu escritório lá, ou da estrutura, que nem na Portify a gente tem uma estrutura de advogados e tal para falar com o cliente, mas que não desça lá e fala assim, deixa eu analisar a parte tributária,
deixa eu fazer aqui a sucessão patrimonial bem feita, se vai ser offshore, se vai ser no Brasil, se vai ser via fundo, se vai ser de qualquer outra forma. Né? Como que a gente vai fazer isso? Né? Se vale a pena ter as suas casas na sua PF, se vale a pena ter na PJ ou não, como que a gente vai estruturar isso? As suas cotas, como que a gente vai estruturar as suas cotas da empresa? Tudo, essa conversa, a maioria dos assessores não tem. Óbvio que tem assessores que tem, mas a gente sabe que é uma pequena, assim, pequenina parcela. Esse cara, ele tá mais para um consultor do que para um assessor, se for ver no detalhe da profissão, né? Na teoria. Perfeito. Eu sei que na prática a teoria é outra. Do cliente para fazer até outros serviços. Exato. Eu sei que na prática a teoria é outra aqui na assessoria. Eu sei que alguns acontecem, fazem esse trabalho, mas a maioria não faz. Não dá pra gente tapar os olhos pra isso, né? A maioria não faz. Ele nem poderia fazer porque ele não pode cobrar direto do cliente. Exato. Mas a gente sabe que faz e ok. Faz pelo PJ2. E aí exato. Mas a maioria não faz. Então na hora que ele vem pra consultoria, ele tem que fazer. Não é que ele, é um diferencial. Não é diferencial. Esse é o normal de um consultor. Você vai ter que sentar com o teu cliente, entender se ele tem cotas de empresa, quando ele comprou, de que forma que está feito esse contrato, as casas, está em nome de quem. A passagem da casa não vai ser feita simplesmente, passa para o filho aqui, pronto, vamos lá no cartório. Não é assim, precisa ter uma conversa melhor. Clientes que têm investimento, por exemplo, a gente estava discutindo esses dias lá na Portfel, um cliente que está no Japão e ele mora no Japão. Ele não deu saída fiscal, deveria ter dado, mas ele fala, não dei saída fiscal para eu poder investir aí no Brasil tranquilo. Qual que é o papel do consultor aqui? É falar, cara, eu não vou te atender. E muitos não entendem isso, falam, não, mas por que não? Eu falo, cara, é a mesma coisa do cara chegar aqui e falar, tô com dinheiro, preciso lavar dinheiro, me ajuda. É isso que você tá fazendo. Basicamente a mesma coisa, é ilegal isso aqui. E aí o cara fala, tá, não sabia que era ilegal. Então muitos nem têm essa informação, chegam assim, cru. E aí, um cara que está no Japão, hoje, por exemplo, na Portfel, a gente fala, eu prefiro não atender. Porque os consultores não têm conhecimento ainda suficiente, e acho que não vão ter, nem no longo prazo, porque ele vai ter que conhecer todas as regras do Japão para ele não ser sobretraxado aqui. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente atende muito cliente que deu saída fiscal aqui e mora nos Estados Unidos, e a gente entende que, se você investir de lá dos Estados Unidos, trouxer dinheiro para cá e investir num fundo, você está sendo bitributado. Lá, porque lá tem uma regra que aqui, se você investir em fundos de investimento, você vai ter uma bitributação. Então, logo, eu como consultor tenho que te aconselhar, e aí a gente está usando mais esse linguajar lá de falar assim, cara, você é um conselheiro financeiro. Vamos tentar não usar mais consultor, porque a palavra consultor não está fazendo o cliente entender que você dá conselho para ele. Então, o assessor, quando ele migra para cá, esse é o grande choque, dele entender que ele é um conselheiro e que ele precisa saber aconselhar. Ele não fala só de investimentos, ele fala de ganhos fiscais, por exemplo, ele vai falar de sucessão patrimonial bem feita, de como que ele não cai em nenhuma arapuca financeira, não é da pirâmide que a gente falava na assessoria só. A gente está falando de ganho fiscal aqui, de como vale comprar o carro? Na tua PJ que a gente criou ou na tua PF? Vale a pena ter tudo na PJ? Vale a pena você investir nas Ilhas Caimã ou na Venezuela? Nas Ilhas Caimã ou no Uruguai, que agora está muito famoso falar de Uruguai, ou no Uruguai? Vamos para o Uruguai. Então, o consultor, ele virou um cara realmente, tá meio batido esse termo também, mas ele é um cara 360, que ele precisa ter esse conhecimento. Hoje na Portfel a gente tem um gap, que não é Portfel, acho que é Brasil, que é conhecimento do brasileiro sobre investimentos, finanças e grandes patrimônios, que a gente precisa ter um grande time de back-office para poder sustentar essa base de conhecimento para os consultores. Não só para treinar, mas participar da reunião junto com o cliente. Exatamente. Não só para treinar, mas para participar. E é aí que a gente consegue se diferenciar e muito da assessoria, só que isso ainda é muito... as pessoas ainda não veem isso. Então, por isso que as pessoas falam, consultoria e assessoria é tudo igual. Eu falo, cara, não é. Mas uma dúvida que eu tenho, e essa é uma dúvida minha também. A gente falou muito de contas grandes aqui, mas como vocês são só consultores, vocês não são assessoria, e tem muita gente, a gente tá fazendo outro podcast também junto com a Aplix, que, cara, eu acho que foi quem encabeçou esse modelo de ter PJ de assessoria e PJ de consultoria. Tem isso há mais de 5 anos. E, por exemplo, eles não atendem clientes abaixo de 300 mil dentro da consultoria CVM, se eu não me engano. Como é que é vocês, cara? Porque vocês não têm esse ponto dentro da assessoria, né? Já que o consultor tem que fazer esse trabalho como um todo, se você for fazer esse trabalho como um todo para um cliente pequeno, cara, não vai se pagar. Como é que vocês tratam esse cliente pequeno?
nem se paga e ele nem tem trabalho para isso, né? Então, o cara que tem 100 mil, pô, a gente não vai falar para ele, pô, vamos constituir um offshore lá nas Ilhas Caimã e tal, não vai falar disso. Esse cara provavelmente não saiu do Brasil, então é uma coisa bem micro. E aí a gente também vai no preço, né? Então a gente entende, cara, qual é a complexidade desse cliente? Um cliente de mais de 1 milhão, ele tem mais complexidade. 3, 10, 20, mais complexidade vai sendo acrescentada aqui. Então, a gente, obviamente, tem ali uma linha de raciocínio para cobrar esse cara. Mas vocês atendem eles? Atendem. O de 300 mil menos até o negativo, cara. Se o cara tiver negativo, a gente vai atender ele. Aí vem o hub, né, o ecossistema grupo. A gente tem a Grão, que é a planejadora e gestora. E a gente tem a Portfel. Dentro da Portfel, a gente pode fazer planejamento financeiro para esse cara. A gente optou por não. A gente optou por separar e falar, cara, planejamento é na Grão. Mas mesmo assim, tem alguns consultores, e a gente não proíbe eles, tem alguns consultores que ele fala, cara, eu quero atender um cara que tem 50 mil reais, por exemplo, um médico que tem 50 mil reais, que é o grande case da assessoria, né? Que é o cara falar assim, eu sou um médico, ganho 50 mil reais e gasto 55. Esse é um case clássico. Como que um assessor vai atender ele, seja no commission, seja no FII? Não vai atender. Na consultoria, como que ele vai atender esse cara? Não atenderia. Só que aí a gente fala assim, cara, vamos fazer o seguinte, paga R$250 por mês, é um valor fixo, e dentro desses R$250 por mês, o que vai estar englobado aqui no pacote é que eu vou te ajudar a fazer savings no seu patrimônio, no seu dia a dia, vou te ajudar a controlar, fazer um planejamento financeiro, e aí vai no detalhe mesmo, vai usar um dash plan da vida, vai usar algum guia bolsa assim da vida, vai usar isso e fazer com que o cliente primeiro se salve, saia da forca. Beleza, salvou esse cara. Agora vamos acumular patrimônio. E tudo isso cobrando R$250. Até o cara chegar nos 300 mil e aí passa para 1% sobre o patrimônio e segue, que é justamente 1% de 300 mil vai dar os R$250 ali que está sendo cobrado. Então o nosso mínimo para a operação funcionar é R$250. Que é o que a gente justifica comercialmente para o cliente, que faz muito sentido, quanto que você paga para uma consulta no médico, quanto que você paga para um diarista, uma diarista ir na tua casa, é isso que eu estou te cobrando, R$250. E funciona muito bem, cara, tem muito cliente, tem muito consultor lá que não tem um AUC expressivo de 100 milhões de reais ou 50 milhões, 10 milhões de reais, mas ele tem lá os seus 3 milhões e ganha como um cara que tem 20. Por exemplo, porque ele cobra valores fixos de clientes que têm potencial de pagar, como um médico que ganha 50 e às vezes gasta 30. Fala, pô, você tem potencial de pagar 1.000 em um consultor. E eu vou te cobrar isso se você quiser e te ajudo a chegar no seu primeiro milhão, no seu segundo milhão e assim por diante. Esse negócio da faxineira é legal. Esse dia eu estava tendo... e a gente até tá fazendo isso tudo depois disso daí. Eu estava tendo uma conversa com um cliente, a gente desenhando sobre como ele ia fazer a mudança do comissionamento para o FII fixo e usando um assessor como exemplo e a conversa que ele foi ter com a cliente. E aí ele mostrou quanto que ele ganhava para a cliente e ele junto com a cliente discutiram sobre quanto que você paga para sua faxineira. Né? E ela falou, não, eu pago toda semana, eu pago X reais por semana, tal, ela vem 2 vezes aqui e tal. Sua faxineira ganha 3 vezes mais que eu. É isso. E eu cuido de todo o seu patrimônio. E era exatamente isso. Tipo, cara, a sua faxineira tá ganhando 3 vezes mais do que eu. E eu cuido de todo o seu patrimônio. E não era um patrimônio irrelevante. Porque esse assessor basicamente fazia só alocação de investimento e ela não fazia mais nada com ele. Então, cara, eu sou obrigado a te botar no FII fixo. Ou eu te coloco no FII fixo, eu vou fazer planejamento, vou fazer tudo. Mas assim, não tem mais a opção de eu te atender sem ser por FII fixo. Exato. E esse discurso bombou ali dentro daquela assessoria. Mas, cara, isso foi só um comentário. Acho que em alguns momentos aqui dentro do podcast, e aqui indo mais a fundo um pouquinho no processo de vocês, você falou, cara, a gente não proíbe, a gente não cobra horário. Mas você também falou no outro lado que, cara, eu não pago, se eu entendi corretamente, eu não pago a comissão ali do cara se ele não preencher no CRM. E é uma balança, né? De tipo, entre cobrança no dia a dia e realmente bater o chicote lá, como muitas vezes a assessoria faz. E, cara, o que eu acho engraçado assim, né? CRM é um problema da indústria total. Eu brinco que, cara, se toda assessoria e todo assessor utilizasse o CRM, fizesse o que a regra do relacionamento tem que dizer, a indústria estava captando 1, 2% ao mês sempre. A indústria não capta 1 a 2% ao mês. O assessor não tem essa rotina, esse padrão de resultado, porque ele não tem processo. E ele não tem como botar processo
sem usar CRM. O pessoal ainda trata CRM como se fosse aquela agendinha lá digital. E, na verdade, o CRM hoje é um negócio muito maior, integrado ao Open Finance, com IA e por aí vai. Então, cara, a gente vê que tem um futuro muito forte aqui. Mas eu ainda não entendi como é que é um pouco do processo de vocês e queria que a gente discute, se vocês puderem debater, a gente puder debater aqui, é tipo, cara, desde o processo de contratação, que hoje no mercado de consultoria é um pouco diferente, tipo, eu não preciso certificar ele na CVM, né? Essa foi a mudança da 592 para 19. Hoje eu posso registrar ele, é um negócio muito mais digital. Então, cara, quanto tempo está demorando para um consultor virar consultor da Portfel? Ele tem que tirar a certificação dele. Então explica um pouquinho até para o pessoal saber. Cara, ele tem que ter a certificação, não tem que ter a certificação, quanto tempo demora, o contrato é PJ, ele tem que seguir quais regras. Eu não pago ele se não tiver CRM, mas cara, ele também não tem horário aqui dentro, ele não tem um contrato de não compete, mas eu também posso pagar um mínimo garantido para ele. Como é que é esse dia a dia aí de vocês nesse processo de formação e contratação? Tá. Só falando do CRM para te deixar claro, e aí a gente volta nesse ponto, que assim, o CRM, a gente conseguiu achar um modelo muito bom de que a gente... não é porque você não usa o CRM, a gente não te paga. É que ele precisa dar o ok lá no CRM, dizendo, esse cliente aqui é para cobrar, esse cliente aqui não é para cobrar. E ele acompanha o pagamento e o que está acontecendo dentro do CRM. Então, se ele não acessa o CRM, quer dizer que ele não quer nem receber. Porque ele não deu o ok lá, é como se fosse um push, onde ele diz aqui, esse cliente aqui está apto a ser cobrado. Porque ele coloca dentro do CRM. Esse cara está dentro do CRM, ele precisa dizer, porque hoje tem lá a corretora XP, BTG e as outras. E aí, ele não consegue cobrar lá na corretora, porque a corretora ela é uma parceira nossa, né? A gente não é um preposto dela, logo, então ele não consegue dar uma ordem para a corretora, cobra esse cara, mas ele tem que dar uma ordem ali no CRM de cobra esse cara. E a gente vai lá e manda um relatório para XP, para o BTG, onde que é para cobrar, e cobra. Então, a gente montou o CRM de um jeito que ele precisa do CRM para viver. E não que se ele não fizer, a gente pune ele. É o contrário, né? Então a gente montou e que bom que nasceu assim. Agora, do início lá, de como que um cara nasce e entra na Portfel e segue dentro da Portfel, o processo nosso é assim. Ele compra o curso, isso é de transição de carreira, né? Ele compra um curso, ele faz o curso lá de formação, são umas 60 horas mais ou menos, com vários... touches ao vivo, assim, vamos dizer. Toda semana tem encontro ao vivo com um profissional da Portfel ou com alguém da research nosso lá, ou da Finclass, alguém. E aí, uma vez a cada trimestre acontece um evento chamado Bootcamp, onde a gente traz todos os alunos para dentro lá, aqui da JK, do nosso escritório da Portfel e lá em Alphaville, do escritório do Grupo Primo, coloca os caras lá, coloca alguns leads para eles ligarem e falar, sente como quer ser consultor, vê se você quer isso mesmo para sua vida. Vários desistem ali. Falam, realmente eu não quero ficar ligando igual um maluco. É muita ligação. Tomei alguns poucos não. E a gente fala, cara, você tomou não de um lead que é extremamente comprado ainda com o grupo. Ele só falou que ele não quer agora, mas daqui a pouco ele vai querer. Aí ele, não tô acostumado com isso, meu negócio não é esse. E a gente fala, que bom, cara. Você só gastou 9 mil. Porque você ia gastar 9, mas todo o tempo da tua vida. Porque você ia ficar aqui e aí você não ia desistir, você ia vir com vários vieses e falar, agora eu já comecei, já fiz um ano e tal. Falei, você pagou 9. Você tem o direito de continuar e seguir para dentro da Portfel caso você passe na entrevista, ou não. O Bootcamp já é um grande filtro também. Passado o Bootcamp, aí o cara vai fazer entrevista. Demora, nesse prazo aqui, literalmente a média tem sido de 90 dias, 90 e poucos dias aí. Até o cara estudar tudo. Aí dentro da formação já tem o CEA, que é o CEA da Top Invest. Então ele estuda e aí vai fazer a prova. Aí a gente pede para que ele tenha a prova, para que ele crie o seu CNPJ com o KNAI de consultoria, vai criar esse CNPJ, vai fazer entrevista e quando fizer a entrevista, então, aí ele, sendo aceito, a gente vai pegar o CNPJ dele, toda a documentação que necessita e vai colocar ele dentro do nosso onboarding. O nosso onboarding acontece todos os meses, meado do mês ali, sempre no meio do mês ali, acontece, são 6 dias, são 6 dias úteis isso, são 5 de segunda a sexta, depois uma segunda-feira, então são 6 dias. Cada dia ele encontrando com um profissional da empresa, um executivo. Primeiro o Lui e a área de tech. Aí depois a área de operacional com o Yunis.
Depois com a área de Wealth, com o Vitor e seguros também nesse dia. Depois a área comercial, depois a área operacional de novo, falando de como funciona todas as ferramentas. E aí, por último, a área de investimentos, que é com o João. E aí a gente passa por todas as áreas que ele precisa entender e regras que ele precisa seguir. Aí já posso me aprofundar nas regras daqui a pouco. Feito isso, aí ele vai fazer onboarding com as corretoras. Aí ele tem um dia onde a XP entra e faz uma call com todos esses consultores aí, que são em torno de uns 40 assim, por mês. Aí ele entra lá, entra os caras da XP, do back-office lá, ensina ele a mexer no hub da XP. Aí entra depois um outro dia, vem o cara do BTG, ensina ele a mexer no BTG. Vem o cara da Eve no Nomad e assim por diante. Então, cara, o primeiro mês é uma sabatina de aprenda a mexer em tudo aqui que você precisa saber. Tudo isso fica gravado, ele tem acesso depois. Também tem acesso à formação de consultor, caso ele queira assistir de novo. Dali, então, vem um processo de ongoing, que é comigo. E aí, por eu ser o diretor comercial, eu vou fazer um encontro com eles de um mês. Durante um mês eu faço o encontro toda semana, de 1 hora e meia, explicando para eles quais são os primeiros passos que eles devem seguir. E fazendo meio que o onboarding deles de novo, mas é muito mais de vai para frente, vamos lá, vamos ligar. E aí eu começo a fazer os caras a trabalharem ali, porque é um modelo anywhere. Então o cara não vem no escritório. O cara tá lá, em Santa Catarina ou na Bahia, ele tá lá. E aí o cara, depois desse primeiro mês, ele começa a ligar. Para ele começar a receber leads do grupo, a gente exige que ele abra no mínimo 5 contas, justamente com o argumento de, se você não conseguir abrir 5 contas, a gente não vai te mandar um lead porque você vai errar com esse lead. A gente quer que você erre, mas com pessoas próximas de você e que você sabe que não vai queimar com essas pessoas. Então, você vai errar, é normal, a gente já deixa isso claro para ele. Ele vai errar e vai abrir 5 contas. A gente fala, cara, cobra R$250 dessas contas, não precisa cobrar 1% se você ainda não está seguro. Começa cobrando R$250, começa cobrando pouco. E aí ele abre 5 contas. Abertas as 5 contas, ele está elegível a receber leads. Esses leads são distribuídos de acordo com a meritocracia que a gente definiu de um ranking dos consultores. Os consultores mais antigos e que já têm uma conversão maior, naturalmente recebem leads maiores, de 5, de 1, de 500 mil reais. E os outros menores que estão chegando agora, naturalmente vai receber lead de 100, de 200, de 300, para ele poder ir aprendendo a fazer isso e naturalmente sendo assistido por sempre algum mentor que é elegido ali no começo, é eleito no começo. E aí depois desses 3 primeiros meses ali desse cara trabalhando, aí ele tá solto e fala, cara, daqui em diante você vai operacionalizar regras que ele não pode descumprir. Asta Location. Asta Location é um que, não que a gente tira ele da portfólio por conta disso, mas ele não fica elegível a praticamente nada. Então a gente fala, cara, se você quer seguir um Asta Location diferente do que a gente idealiza, e não 100%, a gente tem uma métrica de ter no mínimo 70% de aderência ao nosso Asta Location, que é um Asta Location estrutural, de longo prazo, não tem maluquices, loucuras de ficar trocando toda hora. Então a gente acredita no Asta Location de longo prazo, e naturalmente fazendo alguns rebalanceamentos ao longo do tempo, mas uma vez por ano talvez acontece. E dentro desse rebalanceamento a gente tem um nosso portal que o consultor consegue acompanhar ali dentro do painel todas as métricas dele. Ele vai olhar lá, eu tô com menos de 50%, ele não está elegível a participar de nada, praticamente não recebe lead, se tiver evento de prospecção ou qualquer outro evento da portfólio, ele é o último da lista a ser considerado, porque quer dizer que ele não é aderente à nossa cultura. Então, a Asta Location é uma coisa que a gente pega muito firme, porque a gente não quer ninguém fazendo nenhuma loucura com os clientes. Outro ponto é a curva ABCD, que a gente tem dentro também da portfólio. Então, a gente vai ter lá, o cara que é o D durante 12 meses, o D é tão irrisório o valor perto da indústria, que a gente fala, cara, dá vergonha de falar esse valor aqui, mas é um valor que a gente colocou para não cortar geral, porque senão a gente ia passar o facão mesmo, ia tirar muita gente. Mas a gente acredita que o cara pode dar certo mesmo assim. É o cara minimamente, no primeiro ano, ter um faturamento, não é no bolso dele, ter um faturamento de R$4.000. Então a gente está falando aqui dele abrir 15 clientes ao longo do ano, então quase que 1 por mês, 1,5 por mês ali, 1,2 no ano, cobrando R$250, é esse cara. A gente fala, se você não conseguir fazer isso, ferrou. Aí realmente talvez não seja para você. Ou então ter um AUC de 6 milhões de reais. Um ou outro. Não precisa ter os 6 milhões, pode ter só a receita. Não precisa ter a receita, mas naturalmente tendo o AUC vai ter a receita.
né? Então, é uma coisa básica. Se o cara chega 12 meses e não tem esse AUC, a gente vai avisando ele ao longo do ano. Eu mesmo mando e-mail. Cara, passaram 6 meses do trabalho dele, eu falo, você tá com 6 meses, você tem mais 6 meses aqui, e você tá numa curva que, olhando pela lógica e histórico, você tá abaixo da média do que deveria estar. Você tá correndo um grande risco. Precisa de ajuda, tem mentoria, e a gente direciona ele para mentoria e tenta resgatar ele ao longo desse período aqui. Ao longo desses 6 meses aqui, se ele realmente não mudar, faltando 4, ele recebe outro e-mail, falando, cara, você tá muito abaixo, performance vai acabar te cortando aqui. 3 meses ele recebe outro, e aí realmente quando dá 12, acabou, ele recebe um e-mail de que ele tá, e é literalmente um e-mail, é algo mais frio mesmo, porque é muita gente, e eu mesmo decidi fazer dessa forma, porque, cara, eu já vim dando um feedback muito bom ainda de que tá acontecendo isso. Você já investiu o tempo necessário? Já investi bastante tempo necessário e tiveram várias mentorias e leads e tudo mais, tentamos resgatar, não deu certo, acabou. Essa é a grande regra para se cortar alguém hoje da Portival, para fazer um distrato de um consultor, de um parceiro. Então, esses caras aqui, é a única meta que a gente tem para esse cara atingir. É um piso, não é um teto de você tem que captar 2 milhões por mês. Não, cara, o cara pode estar na curva C. Tem gente que tem mais de 24 meses lá e são poucos, mas tem menos de 10 milhões. Eu não vou encher o saco desse cara. Eu falo, cara, você está alinhado no Asset Allocation, você está alinhado no NPS, seu NPS é 90%, hoje o NPS da Portival é 93%. Então, você está alinhado no NPS. Você está alinhado em não ser babaca quando se comunica com qualquer pessoa ali dentro. Pô, você ainda, inclusive, ajuda outras pessoas. Pô, tem que ficar aqui, cara. Não é pelo seu AUC que a gente vai tirar. Fica aí, cara. Vai crescer teu AUC no teu tempo. Então, a gente deixa o cara no tempo dele. Mas tem vários outros que não. Eles querem ser top 1, querem estar no topo da tabela. Do ranking lá que a gente tem, o cara quer no topo. Beleza, então, show de bola, você é o top 10, top 20, tem os seus privilégios, de quando o cara tá no top 20 lá, ele naturalmente vai receber um pouco mais de lead mais qualificado, porque a gente entende que esse cara quer ser um consultor maior. O menor, beleza, tá no seu tempo, fica aí, tá tranquilo. E já tiveram casos do cara tá 2 anos, menos de 10 milhões, um dia, não é que ele acordou, aí a gente foi entender os casos. É que o cara, tinha uma família, tem que sustentar a família, trabalhava como, sei lá, piloto de avião, bombeiro, ganhava uma renda daquilo e não podia se dedicar totalmente à consultoria. Mas ele falou, cara, eu preciso começar aqui. Começava, fazia uma transição de carreira e ia fazendo isso bem aos pouquinhos. Quando ele chegava no break-even dele e conseguia sustentar a família, que era depois de 24 meses, cara, era uma curva de crescimento absurda. Porque ele aproveita os leads, aproveita tudo que tem do ecossistema. Ele largou o trabalho e tem mais tempo pra fazer. Tem mais tempo pra fazer. Se ele fez com pouco tempo, com muito tempo ele faz um golaço. Né? Exato. Então, basicamente, essas são as regras hoje dentro da Portival. Esse é o trajeto de um consultor dentro da Portival. Na média, o cara de 12 meses ali já passou dos seus... óbvio que tem esse corte de 6, então de 6 para baixo a gente não vai ter, né, dentro de 12 meses. Mas já está na média acima de 9 milhões, um cara que iniciou na consultoria fazendo um cohort, né? A gente tem ali 9 milhões. Um cara de assessoria, obviamente, é maior, então puxa essa régua para cima, né, essa linha para cima, média. Mas a gente está hoje com essas regras e a regra mais clara é essa que eu te falei. Não tem outra que pode destratar, a não ser o cara... ser realmente inconveniente, ser antiético ou babaca de alguma forma. Aí ele vai ser destratado. Já aconteceu, bem pontual, mas já aconteceu. Hoje de números, a gente não tem um turnover bizarro. O nosso turnover é muito baixo, está abaixo de 1% em relação a pessoas que pediram para sair. Agora, pessoas que a gente tira, aí sim é um pouco maior. No primeiro ano está em 30%, o que é muito abaixo da indústria também. Que era 50%, né? É 50%. E a minha meta pessoal, essa não é profissional, mas a minha meta pessoal é de chegar nos 15%. Então eu preciso trabalhar a entrada desses caras. Eu sei que eu não vou conseguir melhorar a vida de todo mundo quando está lá dentro. Eu preciso melhorar a entrada. Então barrar mais a entrada, essa é a minha tese, de barrar mais a entrada assim. E segurar o cara aqui e falar, cara, você não... Deixa eu te falar uma coisa na entrevista aqui. Você não vai dar certo, tá? Então eu não vou deixar entrar porque senão vai dar certo. Não é processo de atração, é processo de seleção. Exato. Então eu falo, cara, volta daqui 1 ano, estuda mais, se prepara mais, ou, cara, prepara mais teu colchão, tua vida financeira. Você não vai dar certo, cara. Você vai entrar e vai se arrepender. E aí você vai falar mal da Portival, ou, cara, você vai ficar mal financeiramente. Eu não quero isso. E é assim que a gente vai baixar. De treinamento, a gente tem muito treinamento já. Então não acho que esse é o caminho mais. Com treinamento, com foco, a gente já baixou de 50 para 30. Com lead e tudo mais. Agora, para baixar de 30 para 15, é a barreira inicial. Boa.
Cara, parabéns. Processo super bem estruturado. Acho que Pô, obrigado. não é à toa que vocês chegaram onde vocês estão e o 100 bi tá aí. Não sabemos quando, mas a meta que vocês divulgaram. Espero que seja 28. Mas bom. Então, vai estar próximo, próximo. Tentar no caminho aí. Eu não olhei o BP de expansão para falar, mas, cara, tá muito bem estruturado o processo. Eu acho que é assim, né? Eu acho que até para quem não tem, tenho certeza que não surgiu do nada. Vai fazendo, deu problema aqui, cria mais um processo, cara, depois tira porque esse processo que criou não serviu para nada, ou só atrapalhou, e aí vai criar um novo, e aí vai melhorando. Então, cara, muito bom. Acho que a gente já aprofundou muito, mas eu fiquei com uma única dúvida que eu vou fazer como último e depois vou deixar para você falar, que você lá no início falou que você gerava 60 mil leads por semestre. Certo. 10 mil por mês. Você falou que os consultores mais antigos recebem mais leads, ou talvez os melhores leads dentro do lead score lá de vocês. Como é que vocês coordenam isso? Porque, cara, se eu estou falando aqui que eu faço 10 mil leads por mês e no caso você falou também que eu mando 100 leads por assessor, que eu entendi também que era um mês. Eu estou falando que eu poderia enviar leads para 100 consultores no mês. Mas eu também já ouvi falar de vocês lá dentro, conversando com vocês, com o Fernando Vasconcelos, que é o CEO do Grupo Primo e tudo mais, que, cara, faltam consultores para mandar leads. É verdade. E eu imagino que os antigos já têm uma carteira grande, já tem um lead grande. Como é que vocês coordenam? Tipo, cara, o cara já tem carteira, ele não recebe mais lead. Como é que tá funcionando esse processo? Até para falar pro pessoal aí que quer trabalhar com vocês e tudo mais, porque, cara, acho que o grande sex appeal do Grupo Primo é receber os clientes do Perini e do Primo. Então, como é que vocês estão fazendo isso? Acho que detalhe um pouquinho mais pra galera entender. Tá bom. Ainda assim, a gente tem lead que não vai total para portfólio, né? Desses 10 mil, não é tudo portfólio, porque senão nem daria para um cara ligar em 24 horas. Se a gente tá falando de 100, a gente vai calcular aqui, tá ficando 200 leads praticamente para cada consultor. Se eu falo que são 100, nem fecharia a conta, né? Mas tem muito cliente e lead que também vem abaixo de 100 mil. Então, a gente manda para Grão, para que os planejadores financeiros, e por isso que a gente foi na tese de vamos ter um planejador financeiro aqui na Grão, para que hoje está com mais de 600 planejadores também. Desculpa interromper, mas quantos SDRs fazem essa triagem anterior? A gente usa IA. Vocês usam IA. Usa IA, faz uma triagem e manda para lá, para os consultores e planejadores. E aí chega neles lá, então a gente está falando de 10 mil leads distribuídos entre consultor e planejador. Então é assim que a gente consegue ter no máximo 100 para cada um. Mesmo os caras com carteira grande, a gente dá uma opção para ele. A gente nunca bloqueia o cara, falar assim, eu vou te bloquear porque você já tem uma carteira grande. Não. A gente fala, olha, se você não quiser mais receber lead do grupo, você pode apertar neste botão aqui e você não vai receber mais. E tem muito consultor que fala, eu não quero mais porque eu estou trabalhando na indicação e está funcionando muito bem. A base já está boa. Já está muito boa. E ele está trabalhando na indicação. E aí eles começam a passar para outros. Tanto que a gente criou o processo nesse semestre, eu que criei, inclusive, eu falei, gente, tenho do não quero receber lead mais, ou quero receber lead. Agora tem que ter o quero receber cliente, não quero receber cliente, porque começou a passagem de base, né? De um consultor que já está com 100 milhões, cliente de 800 mil na conta, ele fala, pô, não consigo mais atender esse cara com a excelência que eu atendia, quero passar para um consultor que eu tenha confiança. E aí ele tem que olhar, a gente tem lá a distribuição, e um consultor tem que ir lá e dizer, quero receber cliente já ativo ou não. Óbvio que todo mundo deixa essa habilitada, porque pô, é um cliente pronto, né, para atender. E aí a gente vai fazendo essa cascata. Então hoje a gente tem essas duas linhas, o cliente que já é cliente e o lead que chegou através do grupo, ou até mesmo de network também, se eles quiserem, é redistribuído. A forma que a gente trabalha é essa, distribuindo para eles ali, para os grandes, quando eles querem e aceitam. Se eles não aceitam, então é meio que brasileirão, né? O cara já foi campeão da Libertadores ou da Copa do Brasil, pô, então passa para o próximo ali a vaga. Então a gente vai descendo as vagas ali de distribuição de lead, mas todo semestre entra novo consultor, então a gente não está dando conta ainda, né? Infelizmente ou felizmente, enfim, a gente não tem esse problema quanto a lead, a gente tem um problema de profissional, o gargalo da indústria de formar pessoas. E é por isso que a gente tenta formar o máximo de pessoas possíveis, tenta fazer lançamentos gigantescos, como foi o FinDay no ano passado, que tiveram mais de 25 mil pessoas assistindo uma palestra do Thiago lançando a formação de consultor. E aí tiveram uma enxurrada de consultor ali, só que quando você vai fazer o filtro, pô, ainda assim é muito difícil de contratar cara. Fico imaginando pô, 25 situação, mil. Né?
É bizarro. O Thiago falando, cara, te dei 25 mil leads, agora contrato que tu precisa. Exato. Tu fala, não dá pra contratar porque, cara, não passaram. Não é possível, 25 mil leads. 25 mil leads, não é possível que tem ser- 1000. É sempre essa conta. É que Pô, nem eu 10%, 1%, 250. Cadê os 250? Que nem eu faço lá com a empresa. Não é possível que vocês não converteram essa quantidade de leads. Não, Felipe, mas assim, tu não tá entendendo. Não tá dentro do... Cara, se vira, dá um jeito, entendeu? Se vira, pô, tem 25 O mil. diretor de expansão de comercial, tudo maluco. E o marketing, o CEO lá, tipo, não, agora se vira. Agora tem que dar um jeito. Já fiz minha parte, agora o comercial precisa fazer o dele. Assim, aí tem os incentivos e aí os problemas começam nos incentivos. Exato, exato. Cara, pô, de novo, assim, parabéns. Obrigado, cara. Não é à toa que vocês chegaram onde vocês estão hoje, 11 bi, 705, mais de 750 milhões de captação mês. Com certeza vocês vão bater um bi. Com certeza vocês estão mudando a indústria e o olhar da indústria inteiro. Eu acho que isso é importante, cara, ressaltar. E falei isso no começo e, cara, de novo, acho que todo mundo olha pra vocês. Vocês são um bicho completamente diferente. Eu sempre gosto de falar, cara, tome cuidado se você quer copiar o Grupo Primo. Cara, você não tem o Thiago Nigro, você não tem o Perini, você não tem a quantidade de empresas que eles têm lá dentro. Mas dá sim pra montar uma consultoria se você quiser. Só tem que ter capacidade de empreender. Sim, Eu com brinco ali, certeza. tem uma tríade entre crescimento, liquidez pessoal e equity. Cara, se você quer ter crescimento, você vai ter que abrir mão da liquidez pessoal. Não dá pra querer ter um baita crescimento tirando 80% de comissionamento sobre a carteira que você tem. Você vai ter que tirar para contratar pessoas e fazer o que vocês estão fazendo ou até eventualmente crescer, trazer alguém para financiar a operação. Mas, cara, mais uma vez, obrigado pela participação. Obrigado pelo convite, Queria Filipão. te abrir também, cara, não sei se você quer fazer algum comunicado, falar ou responder alguma coisa que eu não perguntei. Acho que é sempre importante. Acho que não sei se faltou alguma coisa aqui, mas a conversa foi bem profunda para conhecer aí os bastidores da maior consultoria do Brasil. Não, se ficar, fica para uma outra conversa, a gente aprofunda. Tem muito ponto, como você anotou aí, tem muita coisa mesmo pra gente falar. A gente pode fazer uma outra vez aí que achar necessário, se a audiência achar interessante. E falar, pô, quero saber mais, aí a gente grava. Pô, a gente tá aqui do lado, tá muito próximo, vizinho. É mais agradecer mesmo a oportunidade, o convite. E, pô, se alguém quiser me seguir lá, me seguir como @ricksilva, procura lá no Instagram. No YouTube também tá o Rick Silva, R-I-C-K, né, o Rick Silva. Procura lá e aí, cara, conversa comigo se tiver alguma dúvida, alguma pergunta que não foi feita aqui, que a gente não falou. Quiser perguntar, fica à vontade, meu Instagram lá tá à disposição para responder dúvidas. Acho que eu não deixo uma caixinha lá sem responder, ou nem uma sem falar no direct, então me procura lá. De novo, obrigado, Filipão, pelo convite aí. É um prazer estar aqui e falar desse tema, que é um tema que, infelizmente, ainda tem gente que olha para isso como uma coisa ruim de, pô, eu não quero saber da consultoria, porque, pô, os caras falam mal da assessoria e não é esse o propósito. Não é guerra, né? Não é uma guerra. É um tipo de coisa que eu sempre fui a favor na minha carreira, né? Olhando para minha carreira e pensando de forma estratégica, eu sempre pensei, cara, se estão falando disso, deixa eu escutar. Por isso que eu falei logo no começo do negócio da Expert, que eu vi, achei bizarro. E não é porque era o Lui, não é porque era o Brea, não é porque era a consultoria. Eu falo, cara, é uma nova informação na indústria. Por que você não vai escutar? Aí eu fico, pô, é meio estranho. É arma que você precisa. É munição. Bitolado, exato. Eu falo, cara, é munição pra você. Se você não quer ir pra lá, é munição. É estudar, cara. É estudar. Se Então, tu tá eu não estudando, entendo. tu não tá melhorando. É como não ler os relatórios que vocês fazem. Pô, vocês hoje estão no centro ali, pô, se conectando com consultoria, gestora, MFO, conversando com todo mundo. Por que não ler? Pô, vai lá e dá uma lida. Fala, não, cara, vai falar besteira. Pô, lê, pra depois você falar. Não, falou besteira mesmo. Pô, então, não, o Lui falou besteira lá naquele dia lá. Mas tudo bem, eu tava lá, eu escutei e agora eu posso falar. Pô, o Lui fala besteira, o Brea fala besteira. Ou não, caramba, realmente. Mas eu sinto às vezes até meio que um medinho de... eu acho que é um canto da sereia. Até vou dar audiência o ego, ou então não é possível que tá achando que é o canto da sereia, que vai falar e vai falar, pô, os caras vão vir com tanto argumento que eu vou querer ir e depois posso me arrepender. Pô, não é possível que os caras são tão bons assim de papo, né? Sabe o que me impressiona? É do tipo, cara, se mesmo assim vocês estão crescendo no mercado de consultoria, cara, os WS cresceram próximo de 100% ano contra ano nos últimos anos. E tem uma captação média de 30% a 40% de net new money dividido por AUC. Isso é bem maior do que a da assessoria tradicional. Então, assim, óbvio, é uma base menor. Óbvio, cresce essa diferença de net new money e crescimento é muito dentro da base da própria corretora. Mas, cara,
é importante o pessoal entender. E essas são pequenas informações que eu acabei de trazer aqui. Cara, se você não entende isso como um grupo, como um empresário, como um assessor, cara, o que você vai entender na vida, né? Tipo assim, cara, você tem que estudar, você tem que analisar, você tem que entender o seu discurso. Mas, cara, obrigado. Obrigado. E se bater 20 bi, a gente faz outro. Tá mas, bom. pô, só não pode ser muito rápido, né? Quando? Não. Vai bater já. Quando bater. Só não pode ser esse ano ainda, o que eu quis dizer, né? Acho que vai ser. Pô, então vamos botar 30 bi o marco pra fazer o próximo. Tá porque bom. Senão fica muito próximo. Vai ficar próximo. Fechou, cara. Valeu, abraço. Valeu.